Vamos começar aqui, iniciar a gravação. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente está, assim, estamos na penúltima aula já, estamos estudando o último traço de personalidade. Muito bom, né, ver que a gente andou esse percurso todo, a gente aprendeu bastante coisa, viu bastante coisa aqui. E a gente vai manter essa mesma estrutura, tá, pessoal? Tendo dúvida, pode me chamar, pode escrever no chat, pode levantar a mão. Eu quero que todo mundo tenha oportunidade aí de tirar as dúvidas que tiver durante a aula para não ficar nada no ar. E semana que vem é nosso último encontro, né? Infelizmente. Tá sendo uma jornada excelente, incrível, eu tô gostando muito. Espero que esteja sendo legal para vocês também. Então, na aula que vem, a nossa ideia vai ser enrolar, fechar todos esses conceitos, essas ideias, essas teorias que a gente tem visto e dar um sentido para isso, né? Colocar alguma coisa, um ponto final, não um ponto final, né? Mas um laço em tudo que a gente viu para que isso faça sentido, para que isso deixe vocês com alguma coisa, com alguma substância, para algum lugar para vocês caminharem, que não seja só um monte de informação despejada. Então, eu queria encorajar vocês a isso, para vocês pensarem bastante em relação a tudo que a gente já viu, tudo que a gente conversou até agora. Se ficar alguma questão, conversem com a gente, tragam na semana que vem para a gente poder conversar. A aula da semana que vem vai ser um pouquinho mais breve que de costume, porque eu quero deixar um tempinho aberto pra gente conversar, pra gente tirar dúvida, pra gente poder fechar e fazer sentido, né, de tudo que a gente tem visto, pra que não fique nada no ar. Beleza? Então, ótimo, pessoal. E queria dar uma encorajada também. Não deixem, quando vocês forem preencher a lista de chamada, não deixem de colocar na parte de comentários alguma impressão que vocês tenham tido, algum comentário, alguma ideia. A gente está conversando ainda para ver se a gente vai manter o grupo semestre que vem, como é que vai funcionar. Mas qualquer retorno de vocês é muito bem-vindo. Joia? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Vamos falar agora do neuroticismo, que é o último traço, né? Eu espero que esteja fazendo sentido essa sequência de traços que a gente está estudando. Então, antes da gente simplificar, antes da gente fechar essas ideias todas na aula que vem, hoje a gente vai dar mais uma complicada. A gente vai apresentar aqui mais alguns conceitos, mais algumas relações entre os traços, para ajudar vocês a aprofundar um pouco mais na compreensão desse modelo de personalidade, que é o Big Five. Então, vai começar, né? Estudar neuroticismo não é uma tarefa fácil, é uma tarefa até complicada. Não é à toa que a gente deixou esse traço por último, porque para que vocês tenham uma base um pouco maior, para que vocês tenham uma noção um pouco maior dos outros traços quando a gente estivesse entrando nele. E esse é um traço muito interessante de estudar, é muito curioso. Ele tem umas repercussões práticas observáveis muito claras, sobretudo nas relações interpessoais, na maneira como a gente vê as pessoas, na maneira como a gente vê o mundo. O neuroticismo impacta bastante a forma como a gente percebe a realidade ao nosso redor. E a maneira como o neuroticismo é distribuído, ele vai dizer sobre o quão otimista ou quão pessimista você tende a ser em relação aos fenômenos que se apresentam, como que você enxerga o mundo. Se você enxerga o mundo mais como um campo de paz e de harmonia, ou se você enxerga o mundo mais como um lugar perigoso, um lugar que tem ameaças, um lugar cheio de perigos do qual você tem que se proteger. Isso diz muito a respeito do seu traço neuroticismo. Ele é um traço que influi sobre o nosso mecanismo de defesa contra potenciais ameaças ou perigos. E justamente por estar ligado ao nosso sistema de detecção de ameaças, que coordena as nossas reações fisiológicas, que inclui liberação de hormônios, liberação de neurotransmissores na nossa corrente, o neuroticismo está diretamente relacionado à nossa experiência, à nossa sensação, à nossa percepção de uma estabilidade ou de uma instabilidade emocional. Isso diz muito respeito à variação do nosso humor. O neuroticismo ele influencia muito sobre o quanto alguém é inclinado a experimentar emoções negativas ou ser um pouco mais estável. E por isso, né, o neuroticismo ele é um forte traço, ele é um forte indicador de uma propensão ao desenvolvimento de patologias da personalidade. Como, por exemplo, distúrbio de humor, desordem de ansiedade, vício em substâncias, né, vício em substâncias ilícitas, drogas e álcool também. E a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui hoje. Então, o traço do neuroticismo, de uma forma geral, vamos ficar com esse conceito bem estabelecido para nós. O traço do neuroticismo ele vai dimensionar a resposta fisiológica e a resposta emocional ao estresse e às ameaças que são percebidas na nossa vida diária. Seja vindo de situações, seja vindo de pessoas. Então, a pessoa que marca alto nesse traço, a pessoa que tem um neuroticismo alto, ela tende a apresentar avaliações mais negativas do ambiente. Ela tende a interpretar os estímulos ambíguos de uma forma mais negativa, de uma forma mais ameaçadora, mais perigosa. Então, por esse motivo, a pessoa costuma ver problema, costuma ver crise, costuma ver ameaça
numa proporção maior do que as outras pessoas, que têm um neuroticismo mais baixo. Além disso aí, a pessoa que tem um neuroticismo mais alto, ela vai tender a apresentar reações fisiológicas mais intensas diante dos mesmos estímulos que as pessoas recebem. É claro que isso aí pode estar mediado por situações, por traumas que a pessoa teve, mas de uma forma geral, a pessoa vai reagir de uma maneira mais intensa a sinais que as outras pessoas geralmente interpretam como neutros, interpretam como tranquilos. É por essa razão que na literatura da personalidade você também vai encontrar o traço baixo de neuroticismo, o pouco neuroticismo, ser descrito como sendo uma estabilidade emocional. Ah, aquela pessoa não se abala por nada, aquela pessoa é muito tranquila, pode tacar no mundo que aquela pessoa não se preocupa. Isso aí diz respeito a baixo neuroticismo. E, naturalmente, isso pode ser bom e pode ser ruim. Vamos explicar melhor por quê. Então, o neuroticismo alto, vamos falar agora dos subtraços dele, ele diz respeito ao quão volátil e quão retraída a pessoa vai ser. Ela vai se aparentar, ela vai se comportar. A retração, esse estado emocional de retração, diz respeito a um comportamento defensivo, a um comportamento de recolhimento, de autoproteção. Você lembra que a gente falou na aula de amabilidade, que a baixa amabilidade, ela também diz respeito a um princípio de competição, que pode ser interpretada também como agressividade, como agressão. Só que a agressão da amabilidade baixa, ela é uma agressão ativa, ela é uma agressão predatória. E esse comportamento e essa percepção de agressão no autoneuroticismo, ela é uma agressão defensiva. Você se retrai para se proteger. E é claro que você fica hipersensível, você reage. Você pode reagir de uma forma agressiva para tentar se proteger também, certo? Então, você pode pensar numa pessoa retraída como alguém que tem um ambiente social, tem mais receio de manifestar a sua opinião, tem mais medo de falar o que pensa, de se expressar, porque tem medo da resposta dos outros, porque ela pode enxergar a possível reação negativa das pessoas como uma ameaça, ou como um sinal de confirmação que a pessoa está numa situação desconhecida, previsível e perigosa. Foi por isso que a gente falou, lá na aula de extroversão, quando a gente estava tentando dissociar essa imagem, de que a pessoa introvertida ela é necessariamente tímida, porque esse princípio de timidez está mais ligado ao medo da reação das pessoas pelo que a gente vai fazer. E esse medo excessivo que nos trava, que nos impede de nos manifestar, muitas vezes está ligado com o neuroticismo. Certo? Tanto que a gente falou que é possível a pessoa ela ser tímida e ser extrovertida. O que isso pode querer dizer? Ah, eu tenho um neuroticismo alto, então eu evito me expor para não sofrer retaliação, mas eu também sou extrovertido, eu também gosto de me colocar, eu gosto de me posicionar, eu gosto de estar perto das pessoas. Isso é possível. Então, nesse outro subtraço, tirando agora um pouco os olhos da retração, vamos falar da volatilidade. A volatilidade, a gente observa quando uma pessoa tende a se sentir mais ameaçada do que a maioria das pessoas. Ela vai ter reações mais imprevisíveis, ela vai ter reações mais impulsivas, com aquela intenção, com aquela vontade de escapar ou de se proteger do perigo. Então, esse subtraço de volatilidade é o que faz com que pessoas que têm um neuroticismo muito alto possam se tornar impulsivas, tendo ações mais impensadas, como se fosse um tipo de reflexo para proteger elas de uma suposta ameaça. Então, no contexto prático, se você está toda hora com medo de alguma coisa, se toda hora você recebe sinais que você não consegue interpretar muito bem se é um sinal negativo, se é um sinal de perigo ou não, mas você tende a interpretar eles como negativos, você vai começar a ficar muito volátil, você vai ficar muito instável, porque é como se a qualquer momento qualquer coisa pudesse te tirar do seu estado de tranquilidade, daquele seu estado de vigília tranquilo, para você ficar no estado defensivo. É muito fácil tirar a pessoa com um nível de volatilidade muito alto, é muito fácil tirar ela do estado padrão dela, do estado de sossego, de tranquilidade dela. Então é daí que vem essa correlação que o neuroticismo tem com algumas patologias da personalidade, como o transtorno borderline, como abuso de substância. Eles estão relacionados com esse comportamento volátil, que seria uma resposta exagerada ou uma resposta indevida a sinais de perigo e ameaça que são experimentados com uma frequência muito maior. Certo? Então, vamos pensar aqui agora, num caso prático. Eu fiz uma prova, recebi lá a prova e tirei uma nota muito ruim. Ou então eu estou no trabalho e meu chefe me deu um sermão, eu fiz alguma coisa errada, certo? A pessoa que tem um neuroticismo muito alto, ela vai entender esse sinal negativo assim, como se fosse o fim de tudo, Se eu tirei uma nota ruim na prova, quer dizer que eu sou burro, quer dizer que eu vou reprovar, quer dizer que eu não consigo fazer isso aqui, quer dizer que talvez eu devo sair da faculdade, ou que eu não devo tentar mais fazer esse concurso, essa prova, certo? No trabalho,
Você toma um sermão, você pensa, eu não estou dando conta desse trabalho, eu não consigo, eu não tenho capacidade, a qualquer hora meu chefe vai me demitir. Isso deixa a pessoa num estado de excitação, né, de ansiedade muito grande, certo? Então, aí o que acontece? A pessoa pensa, olha, como eu estou muito exaltado, como eu estou muito estressada, já liberou, né, o cortisol no seu sangue, você está naquela situação de estresse, de preocupação. Eu acho que hoje eu mereço comer aquela coisa gostosa. Eu acho que hoje eu vou comer uma torta de chocolate à noite porque eu estou muito estressado, certo? Eu vou sair da minha dieta hoje, afinal de contas o dia hoje foi terrível. Tive um monte de problema, um monte de coisa deu errado, o mundo tá para acabar, então eu vou ceder um pouco mais nos meus hábitos, certo? Eu vou comer uma coisa que eu gosto, eu vou sair, vou beber, vou viajar, vou fazer qualquer coisa que me acalme. Isso faz com que o comportamento da pessoa oscile um pouco mais. Então vocês lembram que a gente comentou na aula de conscienciosidade, como que você ter hábitos conscienciosos, ele meio que serve como um escudo, como uma barreira contra os excessos que o neuroticismo pode te levar a fazer? É por aí. Então se você está acostumado a uma rotina muito firme, se você está acostumado a manter uma agenda, se você tem seus horários todos marcadinhos, se você tiver um sinal negativo muito forte, é mais difícil que você saia disso, que você ceda a essa vontade. Porque você já sabe, olha, eu sei que se eu sair hoje de manhã, eu sei que se eu quebrar muito meus hábitos hoje, amanhã vai ser difícil de eu acordar cedo, eu preciso acordar, eu preciso continuar minha luta. Aí a conscienciosidade vai levando, vai aplacando um pouco esses efeitos. E é claro, né, gente, é óbvio, ter esses comportamentos compensatórios é totalmente compreensível e é obviamente em certa medida comum e é saudável, tá? Mas o problema é que enquanto mais seu neuroticismo for alto, maior vai ser o número de situações em que você vai identificar essa necessidade. Então seu comportamento vai oscilar mais do que a maioria das pessoas. E nesse sentido, né, é bom que você tenha também, além de ter certos hábitos, né, certos hábitos mais conscienciosos, você ter pessoas próximas de você com quem você pode contar, com quem você pode conversar, né? Se você sabe que você tem um neuroticismo um pouco mais alto, ou você está numa situação que está te demandando mais, que está te hiperexcitando, né, seu sistema nervoso, pensa, olha, eu preciso botar o pé no chão, eu não posso concluir nada sobre essa situação sozinho. Eu vou ligar para essa pessoa que eu sei que eu posso confiar, que eu sei que ela é mais tranquila, eu sei que tem uma opinião, né, de quem está de fora vai ajudar. Então é muito importante ter isso aí. E é claro, nem sempre isso é fácil, existem situações que são muito pesadas, né? E para isso aí vem a necessidade, né, de um acompanhamento terapêutico, de um acompanhamento psiquiátrico, de uma necessidade de uma intervenção farmacológica, tudo isso aí faz parte, né? São mecanismos de lidar com isso. Outro ponto também que é importante para ser observado por pessoas que são mais impulsivas é o seguinte: já que essas decisões precipitadas acontecem devido a um desconforto emocional momentâneo, no qual a pessoa busca resolver o problema de imediato, isso quer dizer que a capacidade de julgamento dessa pessoa entre o que pode acontecer de ruim agora e o que pode acontecer de bom no futuro, ela está comprometida, ela está enviesada, certo? Portanto, essa pessoa acha que uma boa ideia dela buscar um alívio imediato, por meio de algo que dê para ela uma sensação de prazer, um equilíbrio para essa situação natural, é o cultivo desses hábitos conscienciosos, desse círculo de pessoas confiáveis que você vai ter à sua volta, que vão te ouvir, certo? Que vão te ajudar a ter uma perspectiva diferente da situação, para que você não continue lidando com essa situação, com essa interpretação muito enviesada, vamos dizer assim, pelo grau, né, o alto de preocupação. E isso é inevitável, tá, gente? Isso é uma coisa hormonal, uma coisa de neurotransmissores no nosso sangue. A gente passa a raciocinar assim. E é muito difícil enxergar uma situação de fora quando a gente está inserida nela. Quando, né, o problema cai pra gente. Então, é importante a gente conseguir ter essas estratégias de criar algumas estruturas de apoio, algumas estruturas para dar uma previsibilidade maior para a nossa vida, para que quando as coisas acontecerem, quando os problemas vierem, a gente tenha onde recorrer. Tentar reduzir um pouco o impacto, né, dessas situações, desses gatilhos indutores de emoções negativas, que já vão ser amplificados pelo neuroticismo. Então, de repente, se a pessoa for extrovertida, ela vai gostar de sair de casa, ela vai querer encontrar outras pessoas, certo? É claro que ela sabe que isso pode ser bom para ela, mas quando a pessoa está numa situação de sofrimento, ela simplesmente não consegue, né? Ela vai precisar que alguém leve ela para sair, que alguém, né, chame ela e fala, vamos comigo. Isso é difícil. E se a pessoa às vezes não tem ninguém para contar, isso pode levar a uma situação que vai gravando e vai levando ela a níveis muito mais complicados e mais preocupantes. É isso? Então, é importante dizer também que muitas das perguntas usadas para medir neuroticismo em testes de personalidade, essas perguntas frequentemente se sobrepõem a perguntas que são usadas em instrumentos para identificar desordens mentais. O que muitas vezes torna difícil para o pesquisador identificar se aquele score que a pessoa obteve num teste
ela corresponde a um neuroticismo alto ou ela corresponde a um possível indicativo de patologia. Ou se uma coisa pode só não estar relacionada, né, mas causar outra, já que essa correlação existe entre neuroticismo e patologia da personalidade. Então, pelo neuroticismo ser um traço que aumenta a sensibilidade para estados negativos, ele age como um amplificador das nossas emoções, ele acaba tornando a experiência dessas emoções mais intensa e menos tolerável. Então, vamos colocar, você pega uma pessoa que está ali no primeiro quartil de neuroticismo, ou seja, ela é 25% de neuroticismo, ou seja, ela é 25% mais neurótica que a maioria das pessoas e 75% menos neurótico do que as outras pessoas, ou seja, o neuroticismo dela é baixo. Se ela passa por uma situação X e uma pessoa que tem um neuroticismo lá no terceiro quartil, está lá no 75% de neuroticismo, o impacto que essa situação tem para as duas pessoas é diferente. Então eu não posso tentar entender o que a pessoa está vivendo, o que ela está passando, com base no que eu sinto, com base no que eu estou vivendo. Aí entra aquela questão, né, da teoria da mente, da empatia, de eu conseguir entender, olha só, eu perder um ente querido ou eu perder um emprego é uma coisa. O mecanismo cognitivo que eu tenho para lidar com essa situação é um. Essa pessoa é outra, certo? Isso é muito importante para a gente poder entender as pessoas no caso clínico. Porque é muito difícil a gente conseguir entender as pessoas, ouvir as pessoas e cuidar das pessoas, né? Se a gente não conseguir enxergar a situação pela perspectiva delas. Então, nesse sentido, a gente tem que entender, né, que essa intensidade de emoções, essa intensidade de sensações que acomete as pessoas, ela tem que ser modelada, ela tem que ser entendida por nós, certo? Então, por essa sensibilidade maior a emoções negativas, os graus de ansiedade que a pessoa experimenta, de neuroticismo, eles estão muito relacionados. Então, o neuroticismo, por um lado, ele alimenta a sua ansiedade, porque ele vai te informar de uma forma um pouco exagerada sobre os sinais negativos de uma situação. Então ele fixa a atenção dessa pessoa numa incerteza, em alguma coisa que ela não tolera, ou que ela tem dificuldade para tolerar. Então o neuroticismo faz com que a pessoa comece a evitar situações que forneçam informações contraditórias ou ambíguas, ou situações que envolvam muitos riscos. Aí vem a questão da retração. Ela vai também tentar evitar experimentar qualquer grau de insegurança, seja física, psicológica, social, emocional. A pessoa entra num estado de retração, de fuga. Alguém levantou a mão? Quem foi? Deixa eu ver aqui. Paola, pode falar, Paola. Ei, boa Tudo noite. jóia? Boa noite, tudo bem? Joia. Eu queria saber, que isso Uhum. veio muito na minha cabeça, se quando uma pessoa ela é vista assim pelos outros como muito dramática, tudo emociona ela, muito sensível, se isso Uhum. poderia ser um sinal de neuroticismo alto ou se não tem nada a ver. Paola, pode ser, mas não necessariamente. Se a pessoa for emocionalmente sensível para emoções mais negativas, isso é uma indicação de neuroticismo. Agora, a pessoa pode ser emocionalmente sensível a estímulos, por exemplo, positivos. Ela pode ser emocionalmente sensível a situações emocionais que têm a ver com a relação dela com outras pessoas. Aí já é uma habilidade. Então, o tipo de situação que vai deixar a pessoa sensível, vai deixar a pessoa emocionalmente impactada, ela tem a ver com a sensibilidade de ativação do córtex cerebral dela. Mas o motivo dessa ativação vai ser dado por diferentes traços. O neurotismo ele responde por motivações que têm a ver com situações negativas. Com situações que representem, por exemplo, perigo, medo, ansiedade, incerteza, insegurança. Tudo isso aí é realmente mais relacionado ao neurotismo. Mas não necessariamente a pessoa que é mais emotiva, que é mais emocional, a pessoa, por exemplo, que se emociona muito ao ver um filme, né, ver aquele filme, aquele drama, a pessoa chora muito, fica muito impactada, aquilo diz respeito à natureza do conteúdo que está, o traço, né, que aqui isso tem a ver, diz respeito ao conteúdo que está sendo exibido para ela. Então pessoas muito amáveis vão ser muito mais sensíveis emocionalmente a situações, né, de carinho, de afeto, a emoções humanas, elas vão ser muito sensíveis a emoções humanas. A pessoa com neuroticismo vai ser sensível a situações negativas. A pessoa com extroversão vai ser sensível a indicações positivas. E aí ela não vai chorar e tudo mais, né? Ela vai se alegrar mais, ela vai rir com mais facilidade. Então tudo diz respeito ao motivo pelo qual o seu sistema emocional está sendo ativado, está sendo excitado. Entendeu? Ah, sim, entendi. Obrigada. Eu tava pensando no caso de Uhum. emoções mais negativas mesmo. Sim, Aí aí respondeu bastante. com Obrigada. certeza, sem problema, neuroticismo, isso aí sim, certo? Então, assim, é irônico, né? Porque a gente viu isso. A gente falou isso antes quando a gente falou, né, de que uma prática terapêutica muito boa é você conseguir expor a pessoa, né, a pessoa aceitar voluntariamente se expor ao objeto do medo dela.
Agora, se a pessoa tem um neuroticismo alto, isso vai fazer com que ela tenda a ter ações que vão fazer com que ela dê prioridade a ações que vão afastá-la do perigo. Ou seja, se a pessoa tem neuroticismo alto, ela vai tender a afastar de situações que podem causar ansiedade, a afastar de situações que vão causar medo, insegurança para ela. Então, num contexto relacional, por exemplo, olha, eu tenho muito medo de ser abandonada, eu tenho muito medo de ficar sozinha num relacionamento, ou de eu gostar mais do que a pessoa, então eu vou tender a não me relacionar. Porque eu sei que se eu me envolver com uma pessoa, eu vou estar tão vulnerável aos efeitos negativos possíveis de um relacionamento, que eu nem quero fazer isso, eu não quero. Aí a pessoa vai lá e para de se relacionar. Ou então ela começa a se sabotar para que ela não relacione. Tem pessoas que fazem isso, eu tô conhecendo uma pessoa e antes de eu me apegar a ela eu já vou sair, eu já vou parar. Na hora que começa a ficar sério eu vou sair. Às vezes pode ser esse medo, sabe? Esse medo exagerado do sofrimento. E a gente entra naquela questão filosófica, né? De que enquanto maior o sacrifício, enquanto maior a entrega, maior o amor, mas também maior o risco da tristeza. Isso é complicado, essa dinâmica. E não tem como fugir dela, tá, gente? Não existe, vamos dizer assim, não existe recompensa grande sem um risco grande, sem um esforço grande, sem uma entrega grande. Então é uma questão que pega para todo mundo. Certo? Então, é irônico, né? Porque é justamente essa capacidade de se expor a um grau moderado de ansiedade que vai permitir a pessoa a pôr fim a um quadro maior de ansiedade. Só que é justamente a ansiedade que faz com que ela tenha medo. Então ela já vai querer se afastar da ansiedade, não se aproximar dela. Certo? Então na medida que você foge de situações que você tem medo, você está, entre aspas, se impedindo de ter contato com o que vai te fortalecer, impedindo de ter contato justamente com o que vai te tornar mais capaz de lidar com a situação. E ao fugir dela, você só está aumentando esse tamanho. Né? Então quanto mais você foge de algo que você tem medo, maior vai ser seu medo. Porque você vai estar mais distante daquela coisa. E enquanto mais distante você está de algo, menos você enxerga esse algo. E quanto menos você enxerga algo, menos você conhece esse algo. Enquanto menos você conhece algo, mais você tem medo dele. Então é um dilema aí complicado, né? A gente tem que estudar muito para a gente conseguir ajudar as pessoas a passar por isso. Certo? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a relação de neuroticismo com o abuso de substâncias. Vamos falar que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte. Existe uma maior propensão da pessoa que tem neuroticismo alto ao uso de substâncias e drogas psicotrópicas. E isso está diretamente ligado àquela característica maior do neuroticismo, que é a instabilidade emocional, que é causada pela sensibilidade na nossa detecção de perigo, certo? Então, devido a esse estado de constante oscilação, de variabilidade psíquica muito grande, as situações em que a pessoa pode se encontrar, devido ao que ela acha justificável, né, que ela recorra a uma substância, que ela recorra ao meio de compensação, aumenta. Logo, a probabilidade dela usar alguma coisa aumenta. Então, vamos deixar claro aqui, como tudo que a gente tem estudado aqui em personalidade, tá? Não existe um traço único que prediz a probabilidade de uma pessoa chegar a ficar viciada. E nem mesmo uma combinação de traços, de subtraços, de qualquer maneira, que garante que a pessoa vai se tornar dependente de substâncias químicas. Por que isso acontece? Porque, como a gente já viu muitas vezes também, não é só a nossa personalidade que vai determinar o nosso comportamento. É uma série de fatores. Um traço, um conjunto de traços pode aumentar a sua suscetibilidade, aumentar a probabilidade de que você se envolva com essas coisas. Mas o resultado final depende de uma série de fatores. Então, mas existem sim evidências convincentes de que diferentes traços de personalidade desempenham um papel importante nesse desenvolvimento, nessa duração de um prognóstico de vício, de suscetibilidade ao vício, certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje e nós vamos tentar fazer sentido disso aí, usando aqui alguns estudos, né? Os estudos sobre isso são recentes, porque agora que a gente está, que as pesquisas, né, da psicologia, da neuropsicologia, elas estão chegando a desvendar e entender um pouco mais o que cada traço, subtraço de personalidade vai influenciar a nossa vida, vai influenciar nosso comportamento. Então estão sendo feitos muitos estudos. É por isso que eu estou sempre deixando muita coisa para vocês olharem no Drive, para vocês usarem, né, os termos de pesquisa técnico com o nome dos traços técnicos como são usados nos estudos. Então, tudo isso é muito importante. Então, tenha essa curiosidade, pesquisem lá no Google Scholar, no ResearchGate, tem muito estudo sobre isso. Então, esse primeiro estudo aí que a gente vai citar é um estudo de 2021, um estudo muito recente, que revelou que o neuroticismo ele afeta a suscetibilidade ao vício de uma maneira impactante, de uma maneira significativa. Porque as pessoas que são altas com a pontuação em neuroticismo, elas têm uma maior propensão a experimentar alguns estados emocionais, como a depressão, estresse, ansiedade, agressividade.
podendo também se sentir com mais frequência solitárias, abandonadas. E todos esses estados causam um desequilíbrio emocional, né? E essa instabilidade faz com que as medidas defensivas da pessoa diminuam. Então isso deixa a pessoa mais vulnerável, mais suscetível, tornando ela mais propensa ao uso de substâncias devido a essas condições emocionais negativas, certo? Então nesse estudo a gente separou aqui um gráficozinho, um recorte dele para vocês verem. Todos os traços do Big Five, vocês vão ver naquela coluna ali de coeficiente de regressão, todos os traços do Big Five tiveram algum impacto na suscetibilidade ao abuso de drogas. Mas as maiores correlações positivas entre a personalidade e a propensão do vício ocorreram nos traços de neuroticismo e de abertura à experiência. Alguém quer arriscar a tentar entender, a dizer por que vocês acham que essa suscetibilidade maior acontece nesses dois traços? O que vocês acham? Na abertura da experiência, a pessoa vai estar mais hábil a tentar novas coisas da vida, experimentar novas coisas. Exato, e o neuroticismo seria para tentar estabilizar essa instabilidade, talvez. Exato. Como oscila muito, né, o estado emocional da pessoa, ela quer um pouquinho, ela que tipo assim, ó, cara, a realidade pra mim às vezes me impacta, às vezes ela é difícil, então eu tô sentindo estímulos dúbios toda hora, isso tá me incomodando, tá me cansando, eu quero sair desse mecanismo de funcionamento. Então eu vou alterar a forma como meu cérebro funciona. É claro que a pessoa não racionaliza assim, né, gente, mas o processo acontece assim. Eu quero sair desse estado, eu quero alguma coisa que me tire desse estado, que eu tô muito cansado, tô muito preocupado, tô muito triste, e aumenta a suscetibilidade. E a abertura de experiência é por isso. Eu sou mais aberto à experiência, eu tenho curiosidade. Tem muita pessoa que às vezes experimenta uma substância e tudo mais, não é porque está em situação ruim, negativa, porque está triste, não. É porque tem curiosidade. Nossa, meus amigos me falaram como é que é tal droga, eu tive curiosidade, deve ser legal, não sei o quê. Não estou influenciando ninguém a usar não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas existe essa relação entre abertura e experiência. Pode falar, Paola. Eu poderia também dizer que isso se relaciona com a retração do neuroticismo, porque, assim, pra mim eu penso assim, que a retração é uma forma de fuga, né? E o abuso de drogas também pode ser uma forma de fugir disso, sabe? Exato. Uma forma de escapismo, né? Exato. Então vamos colocar os dois subtraços nessa equação para a gente fazer sentido disso. Por um lado, a volatilidade te coloca numa situação emocional muito intensa, muito desconfortável, né? É difícil você oscilar, você não tem muito ponto de referência. Então o nosso cérebro ele funciona toda hora buscando pontos de apoio, pontos de referência. Eu não lembro se isso é um estudo, tá? Mas tentem fazer esse exercício mental, tá, gente? Imagina se cada dia que você acordar e você está num lugar diferente. Você não lembra muito bem como você foi parar ali. Sabe quando às vezes você viaja, você fica muito em casa, de repente você viaja. Aí você abre o olho, acorda num lugar diferente, você demora uns segundos pra pensar, nossa, onde que eu tô? Peraí, eu tô ali. Ah, eu tô aqui. Aí você consegue acalmar. Imagina se cada dia da sua vida você acordasse num lugar diferente. Você ia ficar desesperado, certo? Muitas pessoas que viajam muito, né? Quem trabalha às vezes com música, quem trabalha com esporte, quem viaja, tá sempre em quarto de hotel, as pessoas falam, cara, é uma loucura, cada dia você acorda num lugar diferente, você não tem nada familiar para você olhar quando você acorda, isso dá um estresse muito grande até você se situar. Então, quando você tem um estado mental volátil, você quer buscar um ponto de estabilidade, e é mais difícil para você encontrar esse ponto. Isso faz com que você queira fugir do seu estado natural, né? E a retração é isso, eu quero fugir, eu estou instável, eu quero fugir, eu estou instável, eu quero fugir, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer a alguma coisa, eu vou tentar fugir para alguma substância que vai me tirar do meu padrão normal de funcionamento. Então faz todo sentido a gente pensar nos dois subtraços de por que ele leva a uma suscetibilidade maior a isso, certo? Então, olha só que interessante. Aí que tá lá, a correlação de neuroticismo é de 0,58 e de abertura de experiência também de 0,58, é praticamente a mesma, né? Virtualmente a mesma. E também, essa correlação ela foi menos consistente no que diz respeito à extroversão, e parte dessa inconsistência ela se dá pelo fato de que a maioria das pesquisas usam como amostra grupos de adolescentes e estudantes, que estão numa faixa etária onde a exploração de substâncias como álcool, cigarro e droga é mais comum. Então, existem países em que existe uma prevalência maior, né, um hábito maior de utilização de álcool, de cigarro, mas isso é muito, às vezes, pela fase da vida, certo? Agora, as pesquisas que usam uma amostra diferente, por exemplo, usam pessoas de outras idades, eu vou pesquisar pessoas mais velhas, pessoas mais adultas, com mais de 30 anos, 40 anos. Aí eles já mostram, por exemplo, que os níveis de extroversão elas estão associados ao uso de outras drogas, como, por exemplo, a cocaína. Então, vamos lá de novo. Considerando essa informação, né, de que as amostras dos estudos feitos com base em usuários de cocaína indicam que existe uma prevalência maior no traço de extroversão para quem usa cocaína.
Tentem me explicar por que vocês acham que existe essa relação, essa predisposição maior de uma pessoa que é extrovertida a usar cocaína. Vocês acham que é por quê? Lembrem daquela explicação do que acontece com o sistema nervoso da pessoa, como que processa, como que opera o sistema nervoso da pessoa que é introvertida e que é extrovertida. Ah, pode crer, tô lembrando. O cara que é introvertido, ele precisa de menos estímulo, né? Exatamente. E o extrovertido não. Isso, exatamente. Aí oferecem a droga e ele, vambora. Entendeu? Quando a pessoa é extrovertida, o sistema nervoso dela precisa de mais estímulos para chegar num grau em que a pessoa se sinta satisfeita, em que ela receba dopamina o suficiente, certo? E a cocaína é uma droga que hiperestimula o seu sistema nervoso central. Então ela dá justamente essa injeção, esse gatilho de estímulos muito forte para a pessoa. Então para ela, isso dá uma sensação muito mais prazerosa. Ela recebe um nível de dopamina muito grande, muito rapidamente. Então, se a gente for comparar então alguns estudos, a gente vê uma associação muito consistente do uso da heroína com a extroversão em amostras de pessoas mais velhas. E quando a gente compara outros estudos, a gente vê associação também entre o uso de maconha e pessoas com baixos traços de conscienciosidade. Certo? Então, por um lado, a gente pode ver que o traço de baixa conscienciosidade e um outro traço também que é baixa amabilidade, eles aumentam a predisposição da pessoa para usar a droga. Vamos passar para o próximo slide que a gente vai explicar isso melhor. A gente vai diferenciar agora o perfil de usuário de substâncias, de maconha e de cocaína. O usuário de maconha ele tem uma pontuação mais alta em abertura à experiência e menor em conscienciosidade e menor em amabilidade em relação aos não usuários. E os nesse estudo, né, nesse estudo de 2021, esse é o mesmo. Não, esse estudo é mais antigo, esse estudo é de 2008. Esse estudo de 2008, ele pegou as diferentes drogas e fez uma correlação entre cada droga e o perfil da maioria dos usuários. Então, eles descobriram que a pessoa que tem o perfil de usuário de maconha, ele geralmente tem uma abertura à experiência maior, uma amabilidade menor e uma conscienciosidade menor. Por que vocês acham isso? Vocês acham que faz sentido pensar de que forma essas correlações aí? A abertura e experiência, a gente viu, né? Tem a ver, eu quero experimentar coisa nova. E geralmente maconha é uma droga considerada mais leve, então a pessoa que tem muita abertura e experiência, ela vai ter uma predisposição a tentar começar por uma droga mais leve, a maior chance disso. Ou maconha, tem gente que gosta de cigarro, álcool, hoje em dia vape também, tá usando muito, né? Então tem a ver com isso. Amabilidade baixa. A pessoa que tem amabilidade baixa, ela geralmente é uma pessoa mais, o quê? Mais competitiva. Geralmente ela é uma pessoa que ela não vai querer seguir muito bem sempre os padrões, não vai querer seguir muito as regras, ela não se importa de quebrar umas regras ou outras. Então isso aí vai induzir ela a ter uma possibilidade maior de usar drogas, principalmente uma droga que é mais leve. E a conscienciosidade é a mesma coisa, certo? A gente disse que conscienciosidade é um traço que tem muito a ver com efetividade, com êxito profissional, acadêmico, com sensação de bem-estar. Quando você não está numa situação de bem-estar, quando você não está numa situação confortável e tranquila, você vai tentar aplacar um pouco mais essa situação, certo? E a maconha é uma droga que ela deprime o nosso sistema nervoso, certo? Ao contrário da cocaína. Então quando você está muito estressado, muito preocupado, você quer diminuir um pouco esse ritmo, você quer diminuir a sua cadência de raciocínio. A maconha é uma droga que faz isso, certo? Então, somado a essa questão do ambiente, essa questão da situação que a pessoa está, a questão de não ter problemas em desrespeitar certas regras e de estar numa situação que te leva a estar mais insatisfeito, tudo isso aí predispõe ao uso de maconha, que geralmente é uma droga de início, né? E vamos olhar agora então o perfil do pessoal que tende a usar a cocaína. Vamos lá. Os usuários de cocaína nesse estudo de 2008, eles pontuaram mais alto em neuroticismo e mais baixo em conscienciosidade do que os não usuários. Então, no nível dos subtraços, né, os usuários pontuaram alto em todos os subtraços do neuroticismo. Então, se você é volátil, se você é retraído, você tem mais motivos para querer fugir do estado emocional que você está. É o que a gente falou agora. E conscienciosidade baixa é aquela coisa, né? Se você está numa situação complicada, se você está numa situação em que você não se importa de quebrar as regras, de seguir por outro caminho, você vai tender a usar drogas que vão querer te estimular e te incentivar a fazer isso. Certo? Então, uma curiosidade. A gente falou agora há pouco, né? Que altos níveis de extroversão estão relacionados ao uso de cocaína. Então, por que a extroversão não aparece aqui nesse estudo como um traço relacionado à maior propensão ao uso dela?
Vocês arriscam a dizer? Porque eu falei, né? As pessoas que são extrovertidas, elas precisam de mais estímulos, precisam de mais informações fluindo no cérebro para que elas recebam a quantidade de estímulo suficiente, para que elas tenham uma ativação de dopamina forte, para que elas se considerem satisfeitas. Então, por que nesse estudo eles não conseguiram perceber uma influência, né, uma correlação direta entre o nível de extroversão da pessoa e o uso de cocaína? Vocês arriscam aí tentar entender isso aí? É um negócio bem sutil, é bem complicadinho, mas é interessante. Olha só, esse estudo aí, ele está mostrando os traços, ou a combinação de traços de personalidade que aumentam a chance que você tem de optar a utilizar drogas, certo? Não o tipo de traço que vai influenciar qual droga você vai escolher. Ou seja, o que esse estudo está dizendo é, se você tem neuroticismo muito alto, se você tem a conscienciosidade muito baixa, a chance de você usar drogas aumenta. Agora, o tipo de droga que você vai usar, aí é outra conversa. Uma vez que você escolha usar droga influenciado pelo neuroticismo alto e pela conscienciosidade baixa, se você for extrovertido, a chance de que você opte por cocaína é maior. Mas a propensão de você usar ou não usar droga não tem a ver com extroversão e introversão. Tem sentido? Mas depois que você decide usar, aí sim, se você for extrovertido, a tendência de você querer usar drogas hiperestimulantes é maior do que das drogas que deprimem o seu sistema nervoso. Fez sentido isso ou ficou confuso? Se não tiver ficado, eu explico de novo. Tranquilo? Olha lá, hein? Não, repete aí pra nós, Marcão. Eu dei uma viajada aqui. Vai cair na prova essa aí. Olha só. Esse estudo aí que a gente tá vendo, ele tá dizendo quais são os traços, ou a combinação de traços de personalidade que vai predispor, que vai te inclinar a uma propensão maior a usar droga. Ou seja, se você tiver um neuroticismo alto, se você tiver a conscienciosidade baixa, as chances de que você venha a usar droga aumenta. Agora, quando você decide usar, pronto, vou usar uma droga. A escolha da droga que você vai usar é outra questão, certo? Aí nessa situação, a extroversão influencia. Nessa situação, a extroversão vai te levar a utilizar a cocaína com mais frequência. Justamente porque você quer receber mais estímulo, você quer estimular o seu sistema nervoso. E aí você escolhe a cocaína. Mas a propensão que vai te influenciar a usar ou não usar é a neuroticismo e conscienciosidade aqui. Fez sentido? Ô Marcos, só uma coisa. No slide anterior, que você falou da maconha, lá apareceu a extroversão, não apareceu? Não, lá... Pode voltar, por favor, Deza. É abertura, amabilidade e conscienciosidade. Ah, foi abertura. Ah, tá. Isso. Então tá. Certo? Tá certo. Tranquilo. Uhum. Porque aí que tá, gente. Não quer dizer que é o traço de abertura em si que vai te predispor a usar maconha. Mas se você é aberto à experiência, e a gente sabe que socialmente, os ambientes que as pessoas usam maconha em geral, muitas vezes são ambientes sociais. É numa festa, é num show, certo? Ah, vamos pra um sítio, o pessoal leva maconha. A pessoa que é mais aberta à experiência, que tá ali sociabilizando, ela vai ter uma chance maior de aceitar. Certo? Então não é que o traço te leva a um estado emocional de querer usar. Agora, o neurotismo a gente sabe que sim. Que é o segundo caso, que é o segundo slide, certo? A gente sabe que o neurotismo te coloca no estado emocional que você pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair desse estado de instabilidade. Eu preciso dar um jeito nesse peso que eu tô sentindo. Aí a pessoa vai lá e é o traço em si que aumenta a predisposição ao uso. E a conscienciosidade também. Porque a conscienciosidade tem aquela dinâmica que a gente viu, vocês lembram? Eu preciso sacrificar o meu presente pelo meu futuro. Então eu não vou usar uma substância agora que vai comprometer minha capacidade de raciocínio, que vai me atrapalhar na minha agenda. Ou vai, né? Ou você acha que você precisa daquilo para melhorar. Mas de forma geral, a pessoa mais conscienciosa, ela resiste mais ao uso de droga porque ela tem uma facilidade maior a barganhar com o tempo, né? A sacrificar o presente pelo futuro. Então isso aí também influencia. Ficou tranquilinho então essa parte? Vamos quebrar um pouco o gelo então, porque do jeito que eu tô falando fica parecendo que neuroticismo é a pior coisa do mundo, que é um traço terrível e não é por aí, certo? Então, como sempre, quando um traço ele é mal conduzido, quando ele está desequilibrado na sua personalidade, ele realmente pode complicar a sua vida. Mas o neuroticismo também é um traço muito importante, certo? Talvez ele tenha sido o traço mais importante pela maior parte do nosso tempo, durante nossa evolução enquanto espécie, porque ele é o que ativa o nosso alerta ao nosso sistema de perigo, ao nosso sistema de desconfiança. E como a gente já viu, né, a gente falou na aula de psicologia evolutiva, foi essa capacidade de conseguir identificar o perigo a tempo e de reagir a tempo que protegeu a gente de ameaças, de inimigo, de predadores por milhares de anos. Certo? Então, talvez esse traço tenha resistido, né, evolutivamente com uma carga tão grande, com uma incidência tão alta, justamente por isso.
Porque as pessoas que conseguiram identificar o perigo e reagir a ele de uma forma efetiva, elas sobreviveram. Então, né, se a gente for partir do princípio da psicologia evolutiva, nada que está colocado aqui do ponto de vista humano é completamente inútil, é completamente despropositado. Né? Claro que nossas características, nossas habilidades, nossas capacidades cognitivas, elas estão sendo toda hora testadas e aplicadas do ponto de vista prático, e a gente está, de alguma forma, selecionando essas qualidades pela maneira como a gente opera no mundo. A maneira como a nossa cultura evolui, como a tecnologia se modifica, como os valores da sociedade vão se modificando, elas vão valorizar um pouco mais um traço ou outro. A gente está num momento agora, por exemplo, de uma amabilidade crescente muito grande no meio social. A gente está vendo agora que muito do que se fala nos discursos que tem no debate público tem muito a ver com bem-estar emocional, com bem-estar afetivo, com a compreensão das pessoas, com a aceitação, com a empatia. Não é? O que é isso? Isso é um traço de personalidade modelando um princípio de cultura. A nossa cultura está se inclinando muito mais para o lado da amabilidade. E a gente conhecendo a fundo a amabilidade, como a gente estudou um pouco na semana passada, a gente consegue entender os pontos positivos, os pontos de cuidado, os pontos negativos que isso pode ter, né? Aonde que a amabilidade muito alta pode ser complicada, no que ela é útil, certo? Então, tenham essa visão mais ampla, pensem, olha só, não é pra gente olhar só pra gente, só pro nosso cliente, só pro nosso familiar, só pro nosso amigo, não. É pra gente pensar, né? O mundo é feito de pessoas, então as ideias que a gente tem, as leis que a gente cria, os princípios culturais que a gente faz, os valores que a gente vai construindo e lapidando, tudo isso aí passa pelo nosso extrato cognitivo. Tudo isso aí está relacionado com personalidade. Então tenham essa visão mais ampla, porque isso ajuda a gente a compreender muito mais coisas do que a gente pensa. Certo? Então, vamos falar um pouquinho agora, né, do neurotismo baixo, né, que é entendido como estabilidade emocional. As pessoas com scores baixos no neuroticismo, elas tendem a responder a estímulos emocionais de uma maneira mais regulada. Elas têm uma maior estabilidade nesse estado emocional que elas têm. Elas são menos abaláveis, né? É mais difícil tirar elas do estado emocional atual delas, do ponto de equilíbrio delas, certo? Então é difícil você abalar muito profundamente uma pessoa que tem neuroticismo muito baixo. E uma das razões para isso é que a pessoa que tem neuroticismo, ela tende sempre a pressupor a vileza das pessoas, a maldade nas ações das pessoas, a interpretar acontecimentos negativos como sendo persecutórios e autocentrados. Enquanto a pessoa que tem um neuroticismo baixo, não. Então, por exemplo bem bobinho, tá bem simples. Se eu estou sentado num bar, né, eu estou sentado na mesa conversando com um amigo e eu vejo que tem outra pessoa me olhando na outra mesa. Se eu tenho um neuroticismo muito alto, eu vou achar que essa pessoa está me olhando porque tem alguma coisa errada comigo, ou porque ela quer me fazer algum mal, ou porque ela pode estar pensando alguma coisa de mim, ou porque tem alguma coisa engraçada comigo. E a pessoa que tem um neuroticismo mais baixo, ela vai pensar, não, pô, essa pessoa pode estar me olhando porque às vezes ela acha que me conhece, às vezes acha que eu sou bonito. Tá afim de mim. Tá afim, entendeu? Certo. Você não vai deixar os sinais negativos se sobreporem tanto. Você vai considerar de uma forma mais equilibrada. Certo? E se você for muito extrovertido, a tendência é realmente que você pense o mais positivo. Ah, deve estar afim de mim, deve estar me achando bonito, né? Vai me dar uma roupa, tá me medindo aqui, certo? Então, é essa diferença na incidência dos traços que muda muito a maneira como a gente percebe o mundo e experimenta o mundo. Agora, a pessoa que é baixa em neuroticismo, essa oscilação emocional dela, ela é um pouco mais breve, certo? Ela precisa de um pouco menos de estímulo, ela precisa de mais estímulo para que o estado emocional dela oscile, varia. Isso permite que a pessoa consiga enxergar e raciocinar situações com um pouco mais de clareza, a considerar mais possibilidades, mais variáveis, né? Ela não vai ficar diretamente preocupada e assumindo logo o pior no primeiro sinal negativo que ela tiver. Ela vai começar a pensar, não, peraí, pode ser realmente que a pessoa tenha alguma coisa contra mim, mas pode ser que não tenha. Pode ser que a pessoa esteja planejando alguma coisa contra mim, mas pode ser que não, pode ser que é uma coincidência, às vezes ela acha que eu sou outra pessoa, certo? Então, por não estar com seu sistema cognitivo sobrecarregado, né, e já colocado no modo de defesa, você tem condições de enxergar mais variedades, mais possibilidades. Então, geralmente as pessoas falam, essa pessoa é muito sensata, ela consegue pensar em várias coisas, ela consegue pensar em tudo. Então, é importante pensar nesse sentido. Então, às vezes, pensar um pouco mais, respirar um pouco mais. Se você sabe que você tem a tendência a interpretar, a concluir de uma forma rápida, que caracteriza, né, uma reação impulsiva, se você sabe que você é uma pessoa que tende mais à impulsividade, você tem que ter essa fichinha, né, essa chavinha virada e pensar, olha, eu sei que eu estou pensando isso aqui, eu sei que eu estou pensando que é uma coisa péssima, mas eu também sei que eu tendo a concluir as coisas muito rápido. Então vamos pedir uma segunda opinião, vamos respirar, vamos contar até 10 e vamos tentar entender um pouco mais.
certo? Então, lembrando que eu estou falando isso aí a respeito de ser emocionalmente instável, a ser um pouco menos ou mais abalável, e não a ser mais ou menos otimista, certo? O traço que tem a ver com emoções positivas não é baixo neuroticismo, é a extroversão, beleza? Então, a pessoa ela pode ter neuroticismo alto e ser mais sensível a emoções negativas, mas ela também pode ter extroversão alta e ser sensível a emoções positivas também. Isso leva a pessoa a oscilar mais entre emoções positivas e negativas. Enquanto só o neuroticismo alto, ela leva a pessoa a oscilar entre o estado padrão dela, tipo normal, tô tranquilo, e perigo. Então você tá do meio para cima, perigo, não perigo, perigo, não perigo, certo? Agora, a extroversão é o que vai te levar a ficar feliz, a ser mais sensível a sinais positivos. Então, vamos pegar um exemplo claro que é agora, do que a gente viveu hoje. Acabamos de sair de um jogo do Brasil da Copa do Mundo. Maravilha, ganhamos, jogamos bem, show de bola. A pessoa que tem um neuroticismo alto, ela não tem motivo para preocupar, certo? Ah, o Brasil, pô, jogou bem, eu não tenho motivo para achar que vai dar errado. Agora, vamos supor que no próximo jogo o Brasil tome 1-0, perca de 1-0 para a Suíça. A pessoa que tem muito neuroticismo, ela vai pensar assim, putz, tá vendo? Ah, a gente foi bem no primeiro jogo, mas foi sorte. Agora pronto, agora perdemos esse aqui, estamos ferrados, vai dar tudo errado, vamos perder a Copa. Certo? E uma pessoa que tem extroversão alta e o neuroticismo estável, ela vai pensar o quê? Pô, maravilha, ganhamos o primeiro jogo, jogamos bem, show de bola, 2-0, gol lindo, vamos ganhar a Copa, o Brasil vai ganhar a Copa. Certo? Então, extroversão alta, os estímulos positivos te impactam muito, te levam muito. E neuroticismo alto, os estímulos negativos te levam muito. Agora, o que acontece se você tiver os dois altos? Você tem os dois estímulos altos. Então, a gente ganhou hoje, eu tenho extroversão alta. Estímulo positivo, tô feliz, o Brasil vai ser campeão. Eu perco semana que vem, segunda-feira eu perco lá pra Suíça, putz, vai dar tudo errado, o Brasil vai perder a Copa e tudo mais. Mas peraí, semana passada você jogou bem, você ganhou o jogo e achou que vai ganhar a Copa. Agora só que você perdeu um jogo, você já acha que vai perder a Copa, você viu como é que oscila rápido? Você vai do céu ao inferno muito rápido. Isso é o que acontece com a pessoa que tem uma extroversão muito alta e o neurotismo muito alto. Fez sentido esse exemplo? Qual que é a diferença de um e de outro? E de por que ter extroversão, o neurotismo baixo não quer dizer otimismo? Só estabilidade? Ficou tranquilo? Entendi, é como se fosse uma percepção, né, que a pessoa tem mais... A pessoa, né, interpreta com mais precisão o que está acontecendo. Exato. Mas, ô Marcos, qual seria, por exemplo, a descrição de uma pessoa com neuroticismo muito baixo e a extroversão muito alta? Aí ela tende a ficar no estado emocional dela mais tranquilo, né, mais estável, mas quando vem um estímulo positivo, ela oscila rápido, ela fica feliz muito rápido, certo? Mas esse estado não perdura, não é tão duradouro. Ela tende a subsistir e voltar para o estado normal, que é a de estabilidade. Então, o neuroticismo baixo, ele vai te dizer, eu tenho uma dificuldade para me movimentar. A velocidade com que o meu ponteirinho emocional bate, ela é mais devagar, certo? Agora, o que movimenta ele? Se a extroversão for alta, vai ser estímulo positivo. Mas você vai estimular e depois você vai voltar. O que marca o estímulo negativo é a extroversão. Aí se você é o neuroticismo. Então, se tiver neuroticismo alto, você vai oscilar também. Certo? Então, é importante ficar claro isso aí. A extroversão, ela é uma sensibilidade para estímulos positivos e o neuroticismo para negativos. E o neuroticismo baixo, ela vai fazer com que você tenha mais dificuldade de oscilar. Você vai ser mais estável. Eu continuo sendo sensível a sinais positivos. Ou seja, o Brasil ganhou, eu vou ficar feliz, eu vou achar que o Brasil está bem. E aí, se o Brasil perder na outra semana, eu não vou ficar desesperado. Nossa, agora perdeu, deu tudo errado, agora vamos perder a Copa. Não. Pô, perdeu, mas jogou bem no outro jogo, pode ter ficado nervoso, pode ter ficado muito confiante. No próximo jogo eles entram mais tranquilos, vamos ganhar de novo. Certo? O mecanismo que te abala negativamente não é muito forte no neuroticismo baixo. E aí, se a emoção positiva for forte ou não, depende da extroversão. Então, pessoal, é muito importante isso, tá? A gente entender que conseguir analisar essa dinâmica entre as emoções positivas e negativas é muito importante para a gente conseguir entender o comportamento das pessoas. Né? Vamos retomar aquela ideia básica da aula de extroversão, que é aquele caminhozinho das pedras que a gente foi fazendo. As emoções positivas, elas vão nos movimentando, nos indicando se a direção que a gente está caminhando, se a maneira como a gente está se procedendo diante de um objetivo que a gente tem, elas estão dando certo. E as emoções negativas, elas vão nos indicando que a gente está fazendo algo errado. Elas vão nos mover para longe de alguma ação que a gente tenha tido,
que nos afastou do nosso objetivo, que dificultou para que a gente chegasse onde a gente queria chegar. E aí essas informações negativas, assim, essas emoções negativas, elas vão servir para que a gente se proteja, para que a gente identifique que a gente precisa mudar alguma coisa. Porque não é útil, pessoal, a gente ter o neuroticismo extremamente baixo e a extroversão extremamente alta. O que é? É aquela pessoa que é hiper otimista com tudo. Aquela pessoa que não consegue identificar um sinal negativo de nada. E que qualquer sinal positivo, ela reage assim, com muito otimismo, né? Então, assim, você tem todos os sinais para perceber que uma situação é perigosa, ou que tem algo errado, ou que uma pessoa está sendo sacana com você. Você tem todos os sinais. Qualquer pessoa razoável teria certeza que tem algo errado. Se o seu neuroticismo é baixíssimo, não, que isso, não é nada, não aconteceu. Então você vai ser aquela pessoa que vai ser a última a saber. Aquela pessoa que vai ser a última a perceber a situação real. Por quê? O seu mecanismo de detecção de ameaça, ele tá letárgico, ele tá lento. Ele não tá funcionando bem, isso não é bom. Certo? Novamente aquela questão, não existe traço bom e ruim. Neuroticismo muito alto é complicadíssimo, neuroticismo muito baixo também é perigosíssimo. Certo? Então, as pessoas que tendem a superestimar os sinais de acerto e as emoções positivas diante de uma situação concreta são aquelas consideradas pessoas otimistas, né? Qualquer coisa para ela é um sinal de que está tudo bem. E as pessoas que superestimam os obstáculos, as emoções negativas, são consideradas pessoas pessimistas. Então, pessoa muito otimista, extroversão demais, muito pessimista, neuroticismo demais. E isso em extremo, nenhum dos dois é bom, certo? Então, nas pessoas que têm esses traços um pouco mais próximos ali da média, né, daquela média da distribuição que a gente mostrou na curva de Gauss, esse processo de quando eles percebem que tem algo errado, olha, não está dando certo, estou errando, estou estudando desse jeito que sempre funcionou, mas agora estou indo mal, não estou conseguindo aprender, estou tirando nota ruim. Aí a pessoa vai parar, vai respirar, vai reavaliar o que ela pode estar fazendo de errado, certo? Esse processo exige um tempo, né? Diante de uma situação de perigo, você para, né, no momento, você sai dela um pouco, você congela, mas aí você raciocina, onde que eu preciso mudar? Em que medida eu preciso ajustar minhas ações para poder continuar tendo sucesso, para continuar tendo resultados que eu estou esperando ter, para poder começar a caminhar de novo, certo? Então, lembra que a gente falou daquela micropersonalidade que você pode dividir o Big Five entre um subtraço de estabilidade e um de plasticidade? Se você tem um neuroticismo muito alto, certo? Você tende a ser uma pessoa mais... Quer dizer, se você tem um neuroticismo muito baixo, você tende a ser uma pessoa mais estável, mais rígida. Então, esse processo de, olha, eu vou parar, eu vou pensar um pouco mais, eu vou raciocinar, certo? Ele pode demorar um pouco mais. E se você tiver um neuroticismo muito alto também, você pode ficar com tanto medo daquela situação, aquele estímulo negativo, aquele sinal de erro, ele pode te impactar tanto que você também pode ficar travado, indefinidamente. E às vezes quando você trava demais uma situação, isso pode acabar com a situação, né? Se for numa situação de trabalho, por exemplo, eu estou ficando muito bloqueado porque eu estou recebendo muito feedback negativo, estou recebendo muita crítica, as pessoas não estão me tratando bem, eu acho que está tudo errado. Se você fica nesse estado psicológico muito tempo, a chance de que você consiga sair dele a tempo, né, de salvar o seu emprego, por exemplo, diminui. Certo? E se você se torna incapaz de identificar os sinais negativos que estão acontecendo e não consegue corrigi-los também, a chance de algo dar errado também é muito grande. Então, a gente tem sempre que estar buscando equilíbrio nos nossos traços, a sempre tentar equilibrar a situação que a gente está vivendo em contraste com a nossa personalidade. Então, vamos tentar entender como é que isso funcionaria na prática. Por exemplo, vamos supor que eu tô me sentindo muito afastado de um amigo, de uma amizade que eu tenho muito antiga. Então eu retomo contato com esse amigo depois de muito tempo, muitos anos. Então a gente marca de encontrar num bar em determinada hora. Vamos lá. E aí você chega no bar na hora e aí seu amigo não chega. E aí os minutos vão passando, aí você começa a pensar, será que ele vai vir mesmo? Eu acho que ele não deve ter chegado ainda, é porque eu acho que ele realmente não vai querer vir, eu acho que talvez ele não valorize tanto minha amizade. Eu acho que esse tempo que a gente ficou afastado estragou a amizade, a gente mudou, acho que eu perdi esse amigo, certo? É sempre assim comigo, eu sou uma pessoa muito complicada, eu não consigo manter minhas amizades, acho que ninguém gosta de mim de verdade, eu devo ser uma pessoa ruim, certo? Você fica tão preso no estado emocional, tão agarrado nele, que você começa a deteriorar, certo? Você começa a travar como um todo. E isso é muito complicado, porque nas pessoas que têm neuroticismo alto, só esses obstáculos são considerados. E aí ela não tem aquela frieza de pensar, não, peraí, ele pode ter atrasado no trânsito, ele pode ter tido um contratempo, né? Pode ter acontecido várias coisas para ele ter atrasado. E nem todas essas coisas têm a ver comigo. Nem todas essas coisas são um sinal negativo para mim.
Então buscar esse equilíbrio é muito importante. Agora, é fácil falar, né? Para a pessoa que consegue pensar nas variáveis é muito fácil. Mas para a pessoa que está condicionada a raciocinar dessa forma, né, que tem a tendência a se comportar e raciocinar dessa forma, é muito difícil. Daí vem aquelas dicas, né? Tem uma pessoa para consultar, tem uma referência, certo? Tente se acalmar e se controlar dentro do possível. Olha, vou esperar mais um pouquinho. Colocar conscienciosidade, vou colocar regra. Se meu amigo não chegar daqui a X minutos, aí eu me preocupo. Até lá, eu vou tentar ficar tranquilo, porque é perfeitamente possível, perfeitamente comum que ele tenha se atrasado. Certo? Então, como é que a gente faz para fazer sentido dessa capacidade ou dessa incapacidade que a gente tem de detectar as informações que chegam na gente, de detectar os sinais que a gente recebe das situações, das pessoas, para a gente conseguir interpretar eles da forma certa? Essa é uma questão muito interessante e muito complicada. E a resposta dela não está na psicologia. Então vamos falar um pouquinho da teoria da detecção de sinais. Isso é uma coisa que eu estava estudando bem recentemente, eu coloquei esse conteúdo na aula tem bem pouco tempo, porque isso é muito interessante para ajudar a gente a entender como que a gente pode equilibrar essa percepção e como que funciona essa nossa percepção, essa nossa captação de informações. Então, a teoria de detecção de sinais, sempre que eu falar com vocês, tá, gente, de uma teoria, de um princípio, pesquisem mais a fundo, eu coloquei alguns papers disso aí lá no Drive, tem uns papéis e tal. Se vocês procurarem esse nome em inglês, também tem muito material, tem muito estudo sobre isso. E esse é um estudo basicamente que é feito primeiro na engenharia. Eles criaram essa teoria de detecção de sinais para que quando eles montassem os sistemas deles, os sistemas, por exemplo, sistema de radar, sistema de navegação, eles têm que criar aparelhos e sistemas que conseguem distinguir os sinais que eles precisam captar e precisam entender, precisam processar, né, as informações ou sinais, dos que eles não precisam, dos que não são relevantes, certo? Então, nesse sentido, o sinal ele serve para um campo de engenharia quando a gente fala, por exemplo, de ondas, de transmissão de informações. Mas na psicologia, esses sinais eles são entendidos como estímulos. Ou seja, a gente está falando aqui da nossa capacidade de distinguir estímulos e categorizar esses estímulos corretamente nos padrões, para que a gente possa agir com base nesses padrões, para que o padrão de referência que a gente faz da realidade seja o mais próximo da realidade possível. E a gente não fica raciocinando dentro de uma situação que não está certa, certo? Então, esse sistema de detecção de sinais, ele funciona de uma maneira semelhante ao nosso cérebro e nas máquinas e aparelhos que eles foram criados para funcionar. Então, por exemplo, se eu estou criando um radar, eu tenho que criar um radar, né, um radar de aviação, por exemplo. Eu tenho que conseguir criar um radar que ele é capaz de identificar quando passa um avião, uma aeronave no espaço aéreo que ele tá ocupando. Se passar um satélite, ele tem que identificar. Se passar um OVNI também, um disco voador, seria interessante se o radar identificasse. Agora, se passar um passarinho voando, um pombo voando ali, eu não quero que ele capte, certo? Então eu tenho que discriminar, eu tenho que separar, categorizar esses sinais para que eu só leve em conta os sinais que me importam e ignore os sinais que não me importam. Então, se eu estou lá na situação que eu falei com vocês, estou no bar, estou esperando meu amigo chegar, certo? E aí eu tenho um sinal de que eu percebo que começou a chover muito. Eu cheguei no bar na hora que a gente combinou, né? E aí começou a chover bastante. Se eu tenho um neuroticismo muito alto, eu posso não pensar que essa chuva pode ser o motivo pelo qual meu amigo se atrasou. Eu já estou afundado naqueles pensamentos de meu amigo não vai vir porque ele não gosta de mim, porque eu sou uma pessoa ruim, ele não quer saber. Mas isso é um sinal relevante. Você não detectou, você não discriminou um sinal que pode ser relevante. Olha, começou a chover. Pode ser que ele tenha tido um problema, pode ser que o trânsito piorou a situação dele. Pode ser que ele conseguiu parar o carro longe aqui do bar e está esperando a chuva diminuir para ele entrar. Certo? Então, essa capacidade de detectar sinais positivos e negativos é fundamental para a gente conseguir fazer sentido, para a gente conseguir interpretar situações de uma forma mais funcional, de uma forma mais útil para a gente. Certo? E essa lógica, ela é usada, tá? Essa lógica de teoria de detecção de sinais, ela é muito usada para que os psicólogos consigam medir a maneira pela qual a gente está tomando decisões em condições incertas. A maneira como a gente está filtrando as informações e os sinais que são ambíguos, né? Que são difíceis de perceber. Então, para entender como a gente age diante da ambiguidade, quando o estímulo recebido ele não consegue ser bem caracterizado no primeiro momento. Então, lembra quando a gente deu aquele exemplo lá acho que na segunda aula, quando a gente falou, né, olha, suponha que eu esteja andando numa trilha e que ali do lado da trilha tem um mato e eu vejo que o mato começou a mexer de repente. Aí
eu tenho que travar e tenho que me preocupar, certo? Porque eu não sei o que tem ali, pode ser que seja uma cobra. Se for uma cobra e eu não reagir, e eu não perceber, e eu não discriminar esse sinal como um potencial sinal de perigo, eu posso morrer, certo? Então eu vou receber informações dessa situação. Estou andando na trilha e eu vejo o matinho balançando. Ó, eu tenho um sinal de som, eu tenho um sinal de movimento, eu tenho um sinal da cor, né? Se eu conseguir ver o objeto ou o bichinho que está ali mexendo. Tudo isso aí são sinais. Eu tenho que conseguir enxergar esses sinais e interpretar eles de forma a me informar corretamente sobre essa situação. Né? E a falha nessa detecção de estímulos pode ser muito perigosa. Então, a gente pode pensar dessa forma, tá? A pessoa que tem um neuroticismo muito alto, ela tem uma dificuldade maior em fazer essa categorização, pelo fato de que o sistema de detecção de sinais dela se ativa com maior facilidade a interpretação de sinais negativos. Então, é como se o gatilho da pessoa dessa categoria fosse mais sensível, fosse mais leve do que o das outras pessoas. Então, ela vai ter uma tendência maior a interpretar um estímulo ou um sinal como negativo. Daí vem a maior propensão das pessoas com neuroticismo alto a experimentar mais medo, mais angústia, mais ansiedade, mais impulsividade. Por quê? Cara, praticamente todo sinal que eu recebo é um sinal negativo. Eu estou interpretando, categorizando os sinais de uma forma muito enviesada, pro lado negativo. Então, para a gente entender melhor o comportamento de alguém com um neuroticismo muito alto, eu recomendo que vocês estudem mais a fundo, né, tá, sobre essa teoria de detecção de sinais. Ela é muito importante, muito interessante. Tem alguns estudos feitos sobre ela no campo da psicologia. E eu coloquei alguns materiaizinhos assim para abrir o caminho para vocês lá no Drive. Então, beleza. Vamos recapitular aqui. Então, a extroversão e o neuroticismo, elas tendem a variar numa pessoa na medida em que o sistema de emoções da pessoa como é que é melhor colocar isso? Em que o sistema de emoções positivas da pessoa é mais forte ou o sistema de emoções negativas é mais forte. Mais forte no sentido de ser mais sensível, de se ativar com mais facilidade. Então, lembrando que esses dois sistemas podem ser fortes ou eles podem ser fracos na mesma pessoa. Então, se os dois sistemas forem muito fortes numa pessoa, é uma pessoa que tem um neuroticismo muito alto e a extroversão muito alta. Ou seja, eu vou receber sinais e vou interpretar eles toda hora. E como eu sou sensível para interpretar tanto o sinal positivo quanto o negativo, eu vou receber sinais ambíguos toda hora. Eu vou achar que está tudo bem e que está tudo ruim numa frequência muito mais alta que as outras pessoas. Então, eu vou ser visto como aquela pessoa, né, ignorem o termo não técnico, tá, mas surtada. Nossa, eu sou a pessoa que pensa em tudo, que fala em tudo, que sente tudo, que reage a tudo, né, que pensa em tudo. Isso não é bom. E se a pessoa tiver os dois traços muito baixos, neuroticismo muito baixo, extroversão muito baixa, ela vai ser vista como uma pessoa muito letárgica, muito apática, que não reage a praticamente nenhuma situação. Né? O mundo está caindo, a pessoa está lá, plácida, está tudo bem. Né? Os sinais positivos, nossa, tá dando tudo certo, tá tudo muito bom, a pessoa, sabe? Então, você ser muito ativo e muito inativo é complicado. Não necessariamente, mas você vai ter que mediar essa capacidade sua em relação às outras pessoas. Porque, como a gente falou, né, a sociedade, a percepção das pessoas, ela sempre vai ser pautada pela média, pelo médio, né, em coisas ridículas. Ó, eu vou sair aqui na porta, essa porta aqui tem uma altura relativamente média. Se for uma pessoa muito baixa, né, muito baixa, ela vai achar que essa porta é gigantesca. Se ela for uma pessoa muito alta, pode ser que ela não passe na porta. Se eu vou dirigir um carro, o banco do carro foi feito para as pessoas com altura média. Então, se eu tiver 2,20 m, eu vou bater a cabeça no teto do carro, vou precisar de um carro mais alto. Se for uma pessoa muito baixa, eu vou precisar de uma almofada, de um negócio para alcançar o pedal. Então, isso do ponto de vista social, do ponto de vista cognitivo, é complicado. Porque na medida em que seus traços vão se extremando, as pessoas tendem a estranhar um pouco mais seu comportamento. E as pessoas vão falar, você é uma pessoa muito difícil, a pessoa é muito complicada. Às vezes ela simplesmente tem filtros perceptivos e cognitivos incomuns, atípicos para a maioria das pessoas. E ela precisa de alguma forma se adequar e se equilibrar. Né? Dos dois lados, óbvio. Né? As pessoas têm que compreender um pouco mais, principalmente nós psicólogos, a gente tem que entender e conseguir compreender um pouco mais essas diferenças, lidar com elas. Mas a pessoa também tem uma responsabilidade, pensar, olha, eu sei que eu não estou aqui dentro do padrão, então eu também vou tentar me equilibrar, eu vou tentar me policiar, eu vou tentar não me deixar levar pela minha característica, porque isso é complicado. Porque eu vou estar sempre saindo um pouco daquele padrão, daquele tipo de percepção que a maioria das pessoas tem, e isso vai ser difícil para aproximar na minha relação com elas. Então, essa elasticidade emocional, né, essa elasticidade emocional menor de quem tem o neuroticismo baixo, faz com que essa dimensão do traço
faça parte desse subtraço de estabilidade, que é composto, lembra, por conscienciosidade, amabilidade e baixo neuroticismo. Então, é natural para as pessoas que têm um neuroticismo mais baixo, elas tenham essa atitude mais estável, mais previsível, que elas sejam emocionalmente mais resilientes, certo? Enquanto quem tem neuroticismo alto, não. Ela tende a um traço mais de plasticidade, de alteração, de instabilidade maior. Então, beleza. Vamos supor que você está pensando aí, tá bom, entendi. Neuroticismo, estabilidade emocional, facilidade ou dificuldade para experimentar emoções negativas. Mas de onde que vem isso? O que causa isso na gente? Lembra quando a gente falou na aula de extroversão, né, introversão, de que a diferença entre a introversão e a extroversão, ela está no quão sensível o aparelho cognitivo da pessoa é para os estímulos? No sentido de que o extrovertido precisa de mais estímulo para se sentir adequadamente estimulado e o introvertido precisa de menos estímulo? Então, se na dinâmica da extroversão essa diferença de personalidade se dá pela sensibilidade de estímulo cortical, aqui no neuroticismo a gente está lidando com a sensibilidade do nosso mecanismo de detecção de ameaça, que naturalmente se dá pelo estímulo que a gente tem de várias áreas do cérebro. Eu não sei se vocês estudaram isso já, mas existem várias teorias para explicar como é que ocorre o funcionamento do cérebro. Tem as teorias que dizem que o nosso cérebro é localizacionista, ou seja, que ele tem regiões específicas para lidar com certos tipos de comportamentos. Tem teorias que vão dizer que o cérebro ele funciona de uma forma geral, que várias partes do cérebro são estimuladas e tocadas ao mesmo tempo pelos estímulos. E essa teoria, obviamente, é a mais validada hoje em dia, a gente percebe isso. Quando hoje a gente consegue fazer estudos de ressonância magnética e com eletrodos, a gente sabe, né, que quando o cérebro sofre um estímulo, várias regiões dele se ativam ao mesmo tempo. Agora, a intensidade com que essas regiões se ativam, ela varia. Então, a percepção de perigo que a pessoa tem, ela pode vir por meio de estímulo sonoro, por meio de um estímulo visual, por meio de um cheiro ruim que você sente e já sente que tem algo errado, um perigo, certo? Cheiro de queimado, cheiro de algo estragado. Ou então por meios mais sutis, por meios mais abstratos, que exigem um raciocínio maior, uma atividade maior do córtex frontal para serem percebidas. E como a gente viu lá na nossa aula sobre o sistema límbico, o responsável por transmitir esses estímulos por meio do tronco encefálico, né, é o hipotálamo, e o processamento das emoções desses estímulos vem pelo sistema límbico. Então, vamos dar uma olhada, né, nessa tentativa de desvendar, de entender de onde vem o neuroticismo por meio da neurobiologia. Pode falar, Deza. Ô Marcos, é porque tem duas dúvidas no chat, uma da Larissa, que é sobre aquele exemplo que você deu da pessoa esperando um amigo na chuva, né? Tá. E depois tem uma da Simone, logo abaixo da lista de presença. Ah, beleza, vamos lá. Larissa, se a pessoa pensar que ele não chegou pois sofreu um acidente em decorrência da chuva, pode ser um pensamento de uma pessoa com autoneuroticismo? Se ela pensar que ele não chegou... Ah, sim, Larissa, sim. Se a pessoa está numa situação, olha, eu estou esperando aqui meu amigo, ele não chegou ainda, começou a chover. A pessoa que tem neuroticismo muito alto, ela vai pensar na chuva, pronto. Aí deu chuva, bateu o carro e deu tudo errado. Já pensa uma coisa negativa, certo? Já pensa num perigo. Sim. O neuroticismo não só diz respeito à detecção de perigo para você, mas para os outros também, tá? Então, olha, eu não quero que meu amigo se machuque. Começou a chover, pronto, machucou. Pensa em algo negativo. Pessoa com neuroticismo mais baixo vai pensar, olha, começou a chover, ele simplesmente atrasou. Ele está preso no trânsito, ele está preso no carro, né? Não vai pensar, caiu uma árvore no carro da pessoa e machucou, certo? Então, essa detecção de perigo de ameaça da pessoa neurótica, ela serve tanto para si mesma quanto para outras pessoas, com certeza. Esse também pode ser um pensamento de quem tem autoneuroticismo. Agora, Simone, por nada, Larissa. No caso de amabilidade e conscienciosidade, qual seria a explicação? Em relação a quê, Simone? Para a incidência do traço, de por que esse traço é mais alto ou mais baixo na pessoa? Tipo, a explicação neurológica, você diz? Isso mesmo, Marcos. Beleza, ó, vamos lá. Amabilidade. Isso não está cientificamente estabelecido ainda, certo? Mas existem hipóteses sendo testadas de que a amabilidade tem muito a ver com o nível de testosterona da pessoa. A testosterona, né, ela é um hormônio que diz muito respeito tanto a crescimento muscular, quanto a atividades mais competitivas e incidência de agressividade. Ela tem influência na formação, né, na nossa formação biológica, no formato do nosso crânio e tudo mais.
mas isso também pode ter a ver com a habilidade. Porque existe uma correlação muito grande entre essa diferença estatística que existe nos extremos, né, entre homens e mulheres, em que a mobilidade mais baixa pressuporia uma incidência maior de testosterona e a mobilidade mais alta, menos testosterona. Isso não é comprovado cientificamente, porque o rigor dos estudos que foram feitos ainda não são suficientes, mas o caminho pelo qual você está navegando, o caminho pelo qual está sendo indicada essa diferença, muito provavelmente é por aí. Tá? E a conscienciosidade, esse é um grande mistério. A gente comentou isso na aula de conscienciosidade, que é o seguinte: a gente sabe que a nossa capacidade de pensamento e de articulação de ideias, ela ocorre no córtex pré-frontal, certo? Mas a implementação dessas ideias, desses raciocínios complexos, a gente não sabe como que acontece. Essa articulação entre a capacidade de criar os raciocínios e de implementá-las. Porque a industriosidade, né, aquela capacidade da gente fazer as coisas muito bem feitas, ela tem a ver com isso. Entre ter ideias, entre idealizar as coisas que a gente precisa fazer corretamente e implementar. E o link que existe entre a capacidade de raciocinar, que é o córtex pré-frontal, e operacionalizar, ela não se sabe muito ainda. Então ainda não existe modelo neurobiológico, não existe modelo neurocientífico, não existe modelo farmacológico que explique por que a gente é consciencioso, por que a gente é industrioso. Esse é o traço assim, mais difícil a gente saber de como é que ele se processa e de onde que ele vem. Então, essa resposta aí eu não posso te dar ainda. Tranquilo? Se ficar mais alguma questão. Beleza. Beleza. Tranquilo. Então, beleza. A gente está tentando fazer sentido aqui de onde vem, né, o neuroticismo, de onde que ele... de por que a gente é assim. E a gente está discutindo as raízes dos outros traços também, por que a gente tem uma inclinação maior para esse comportamento, para esse outro comportamento. Pelo amor de Deus, sem ignorar influência de cultura, influência do ambiente, influência da criação, tudo isso aí também influencia. Mas o fato é, a gente não vem ao mundo como uma folha em branco, certo? Isso aí já é um fato, assim, radicalmente bem estabelecido na literatura científica. Então, a gente tende muito a discutir isso ainda, né, a respeito da nossa personalidade ser herdada geneticamente, ou ela ser construída durante a vida, por meio de experiências que a gente vive. Então, a gente tem as abordagens, né, psicanalíticas e behavioristas que vão dizer que a nossa personalidade ela é formada somente pela interação social e do ambiente que nos cerca. Essa é a perspectiva interacionista ou construtivista da personalidade, da natureza humana, que é defendida por intelectuais da linha materialista, da linha construtivista. É aquela velha discussão, né, do herdado ou criado. Você nasceu ou você se tornou? Né? Eu, particularmente, né, eu fico coçando quando eu ouço essa perspectiva sendo ensinada até hoje em sala de aula. É um assunto delicado, né, porque essa perspectiva, né, interacionista ela é a pedra fundamental de algumas das abordagens mais antigas da psicologia. E você sabe o que acontece, né, quando a gente mexe nas estruturas básicas de temas sensíveis e importantes para as pessoas. Mas como a gente já viu, os estudos mais recentes da neurociência e da neuropsicologia mostram que tem sim um componente biológico inato por trás da nossa percepção e da nossa personalidade. E os dados nesse sentido são sólidos, tá? Embora, obviamente, o resultado final do nosso comportamento seja influenciado por outras coisas, né, que a gente já falou. Então, para vocês estudarem um pouco mais sobre esse assunto, eu acho que isso é muito importante, porque, vamos lá, pessoal. Se a gente abordar na nossa prática clínica o pressuposto de que a gente nasceu 100% em branco, a gente só vai buscar as raízes do comportamento das pessoas na interação que elas tiveram, ou nas experiências que elas viveram. Então a gente pode estar deixando de considerar outra variável importante, que é a natureza da pessoa, a genética da pessoa. Então, para vocês estudarem melhor esse tema, eu vou recomendar esse livro, tá? Tem outros livros, mas esse aí é muito bom, porque ele reúne uma quantidade de argumentos, não só do ponto de vista científico, não só do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista psicológico. Ele é, né, o Steven Pinker é um dos maiores psicólogos do mundo, ele é um psicólogo cognitivo, experimental, ele é professor de Harvard, ele tem vários livros sobre muitos assuntos, são incríveis os livros dele. Mas esse livro aí, ele mostra com várias pesquisas, com dados, e assim, ele mostra porque atualmente assim, é cientificamente indefensável que a gente venha ao mundo sem nada pré-determinado, como uma folha em branco, e que todas as particularidades que a gente tem acontecem somente através da interação com o ambiente ou com as pessoas. Então, outro aspecto interessante da gente estudar a respeito não só do neuroticismo, mas de outros traços também de forma geral, é que a gente tentar entender o quanto da manifestação desse traço, a personalidade, se deve à configuração genética da pessoa e o quanto diz respeito ao ambiente que nos influencia, das experiências que a gente vive. E esse tema ainda é muito interessante e não existe uma resposta definitiva para ele na literatura científica. Mas se a gente for acompanhando a evolução histórica, né, desses estudos, dá pra gente conseguir ter uma noção melhor do quanto a gente nasce
né, determinado e do quanto a gente é influenciado. Tem um artigo que foi escrito em 1951, que é chamado A Herança do Neuroticismo. O psicólogo Hans Eysenck, ele relata que cerca de 80% das diferenças individuais no neuroticismo são devidas à hereditariedade, e só 20% são devidas a fatores ambientais. Claro que o fator do neuroticismo ele não é um dado estatístico, né? Ele constitui uma unidade biológica que é herdada como um todo. Portanto, se a predisposição para o neuroticismo ela é em grande parte determinada geneticamente e menos pelo comportamento. O que acontece com a gente comportamentalmente vai dizer mais respeito à frequência com que essa interpretação, né, exacerbada vai se dar do que com o fato de você tender ou não tender a interpretar alguma coisa como negativamente, que é a manifestação maior do neuroticismo, certo? Não dizendo que é óbvio que uma experiência muito impactante, um trauma, ele vai aguçar essa capacidade, ele vai agravar essa sua predisposição, mas a predisposição ela vai estar lá. E tem um estudo ainda mais recente que foi colocado numa enciclopédia que chama Enciclopédia do Stress, ela foi lançada em 2007, em que são citados estudos de um psicólogo que chama Matthew Nash. Ele estuda lá ele é psicólogo daquele King's College de Londres. E lá nesse estudo, ele descobriu que o neuroticismo, né, essa é a conclusão dele, tá? A do Hans Eysenck é que é 80-20, 80 genético, 20 comportamento. E aí esse Matthew Nash, ele diz que o neuroticismo ele é resultado da interação entre influências genéticas e ambientais. E que as estimativas de herdabilidade do neuroticismo variam de 40% a 60%. E que eles não conseguiram identificar quaisquer genes que sejam específicos que controlam os níveis de neuroticismo da pessoa. Eles não conseguiram fazer isso até agora. Então, é importante a gente lembrar, né? Eu estou fazendo essa reconstituição histórica para chegar na compreensão atual com vocês. Então, durante a maior parte do século XX, os psicólogos acreditavam que os traços de personalidade se dividiam entre duas categorias. Uma para temperamento e uma para caráter. A gente citou isso na aula de conscienciosidade também. Naquela época, se pensava que a nossa personalidade ela era geneticamente herdada, tá? E que o caráter era aprendido durante a infância, através da vida, que ele vinha por meio da cultura. Mas com o aprofundamento nessas pesquisas do Big Five, os geneticistas comportamentais eles começaram a produzir estudos sistemáticos de que toda a escala de traços de personalidade e perceberam que todos os 5 traços de personalidade são substancialmente herdados. E a estatística não, né? O estudo mais novo, mais recente que a gente tem é esse estudo, é essa referência aí, que foi feita em 2003, de que dessa chance que a gente tem de herdabilidade genética e dos 5 traços de personalidade e de inteligência, né? Então, como tudo em estatística, isso são probabilidades, mas ninguém necessariamente herda os mesmos traços de personalidade dos pais, certo? Não é uma coisa direta. Nossa, meu pai tem neuroticismo no percentil de 75%, eu vou ter também. Não. Você tem uma chance de herdar isso e você tem uma chance de não herdar. Então, é muito comum a gente escutar isso, né? Ah, tal pessoa, ele tem a personalidade igual a tal pessoa da família. Mas isso aí se deve muito mais a um resultado de combinações entre traços diferentes que foram herdados em proporções diferentes, que resultou numa forma semelhante, né, ao comportamento ou à personalidade de uma pessoa da família, do que falar que você herdou a personalidade de alguém. Ah, você tem personalidade igual da mãe. Pode ser que tenha, mas não necessariamente. Um comportamento parecido não quer dizer necessariamente um comportamento herdado. Pode falar, Paola. Eu queria saber, assim, como que esses estudos são feitos, assim, é alguma análise, assim, de tipo, os pais fazem o teste, o filho também, ou é de alguma outra forma? Isso, é feita uma análise estatística em grande escala. Por exemplo, a gente tem vamos supor que a gente tem a teoria. Eu acho que o nível de inteligência da pessoa é herdado do pai ou da mãe, diretamente. E aí você faz o teste nos dois e você mede. E isso é claro, numa escala muito grande, porque existe erro, tá? Existe margem de erro, existe possibilidade do teste não ter sido bem aplicado. Então, na medida que esses dados vão se acumulando estatisticamente, e esses estudos vão sendo feitos em pessoas com estratos de idade diferentes, que moram em locais diferentes, com culturas diferentes, países diferentes, ou em épocas diferentes, então, na estatística, como é que a gente faz para tentar refinar o resultado de uma pesquisa? Você tenta estipular quais são as variáveis que podem estar erradas e você tenta cortar essas variáveis para chegar na que você quer avaliar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber se a abertura à experiência ela é uma coisa mais cultural ou é mais genética. O que você vai fazer? Analisa a personalidade, você mede a abertura à experiência de pessoas em culturas diferentes, e você comparado com dos pais, e você vê, olha,
Nessa cultura aqui, as pessoas têm um comportamento de abertura à experiência 57% parecido com o dos pais. Nessa outra cultura, a gente conseguiu uma variável muito parecida. Nessa outra cultura, também é muito parecida. E aí você triangula os dados de pessoas com culturas diferentes para pensar, olha, será então que a pessoa não está sendo estimulada pela cultura ou é pela genética? Não, mas espera aí, tem pessoas que têm abertura à experiência aqui diferente dos pais. E se fosse a cultura a variável que explicava essa semelhança, esse resultado não variaria. Certo? E aí você começa a fazer isso com todas as outras variáveis, com idade, com condição financeira, com época, com tudo. E aí você começa a chegar no fato, olha, existe uma estabilidade aqui nos resultados. As pessoas estão tendo um traço de personalidade parecido com o dos pais em X% das vezes. Seja de qualquer idade, seja de qualquer cultura, seja de qualquer classe social. E aí você começa a perceber que a variável em comum que está dando esse resultado não pode ser essa. Porque se fosse idade, não daria resultado parecido de pessoas com idade diferente. Se fosse cultura, não daria parecido com países diferentes. E aí você chega e fala, não, então realmente a única variável comum que pode explicar isso aqui é genética. A única variável comum que tem nesses resultados aqui que estão se agrupando é o fato de que as pessoas são filhas de pessoas que têm esse mesmo traço. E aí você chega nessa estatística. Ficou tranquila essa explicação ou tá meio confuso? Ah, entendi. Muito obrigada. Tem sentido? Tá jóia, então beleza. Então, pessoal, e aí outro argumento, tá, que é muito forte em relação a essa característica de herdabilidade. Foram feitos vários estudos já com gêmeos idênticos que mostram que os gêmeos idênticos, eles costumam ter uma personalidade muito similar entre si, mesmo quando eles estão afastados, mesmo quando eles são separados desde o nascimento, criados por famílias diferentes. Isso aí foi constatado tanto para traços de personalidade quanto para caráter, escolhas morais, ou seja, existe um elemento genético que influencia nisso aí. Inclusive, esse é um dos argumentos mais fortes para essa ideia de que uma parte da nossa personalidade, do nosso comportamento, ela tem a ver com a nossa genética. Porque, né, esse é um argumento que esse geralmente é o calcanhar de Aquiles de quando você vai conversar com uma pessoa que segue essa perspectiva construcionista, né? Ah, não, você tem um comportamento parecido porque você sofreu os estímulos parecidos. Você teve os mesmos reforços, as mesmas punições que a pessoa. Não, mas peraí, por que tem filho, então, que são filhos do mesmo pai, que são criados na mesma época, na mesma cultura, na mesma classe social, sobre os mesmos valores, e fazem escolhas tão diferentes, querem coisas tão diferentes para a vida? Aí começa aquela explicação que você vê que é meio que embromation. Ah, não, veja bem, é porque uma vez o pai brigou com uma pessoa e gritou um pouco mais alto com ela e não gritou com a outra. E tem estudos feitos com crianças, tá, gente? Com bebê, tem estudo feito com bebê de meses de idade, né? Que mostram diferenças em comportamento, mostram diferenças em quanto eles preferem a companhia de pessoas ou de objetos. Tem vários estudos nesse sentido. E nesse livro Tábula Rasa ele reúne vários deles, então é muito importante vocês conhecerem. Certo? Então, vamos resumir essa parte aqui. A criação que nós recebemos, a comunidade ao nosso redor, elas influenciam sim, mas elas influenciam na maneira como os nossos traços de personalidade vão ser expressados. É aquela questão, uma pessoa extrovertida no 30º percentil de extroversão no Brasil vai se comportar de um jeito, e na Islândia vai se comportar de outro. Mas ainda assim, se você comparar ela com as outras pessoas, ela vai estar ali no 34º. Ela vai ser 30% mais extrovertida que as outras pessoas nos dois países. Porque o comportamento humano ele é sempre feito por comparação, certo? Então, isso aí tem que ser levado em conta. Então, uma outra informação importante também, interessante nesse sentido. Existem alguns tipos de comportamentos, alguns tipos de experiências que estão positivamente relacionadas com a propensão ao aumento da pessoa experimentar reações emocionais negativas. Então, quando a pessoa sofre, por exemplo, uma negligência emocional, um abuso sexual, isso aí vai aumentar a sensibilidade que essa pessoa tem para um tipo de reação. Então, uma pessoa que teve uma experiência negativa impactante, num certo sentido, ela vai reorganizar a mente dela para enxergar os sinais caracterizadores dessa situação como potencialmente negativos, e ela vai reagir de uma forma mais sensível a essas situações específicas. Isso tem a ver com aquela questão que a gente falou, lembra? Sobre como que os cérebros vão construindo as sinapses entre os neurônios. Uma situação que você pratica mais vezes, constrói sinapses mais fortes e você tende a repetir aqueles padrões. E o trauma é como se ele construísse sinapses fortes de uma vez só, certo? Você começa a interpretar aqueles sinais que estavam presentes naquela situação negativa, traumática, impactante, perigosa, como sendo perigosos.
Mas não é que o seu traço de neuroticismo mudou. A sua percepção dessa situação está alterada, mas a sua percepção de outras situações não vai ter mudado. Justamente porque o que mudou não foi o seu traço de personalidade. Foi a sua sensibilidade a sinais que caracterizam a um tipo de situação que foi muito difícil para você. Então isso é diferente, tá certo? Isso é importante ficar bem claro. Porque, então o seu traço de personalidade neuroticismo vai mudar. Vai parecer que o seu comportamento mudou se você tiver sofrido situações negativas e traumas, vários traumas em relação a situações parecidas. Você vai estar sensível a vários tipos de reações a situações diferentes. Mas não é que o seu traço mudou, o seu comportamento está sendo afetado porque a sua percepção de certo tipo de situação foi alterada pela experiência que você viveu. E aí tem todo um trabalho, né? Isso aí não é o seu estado natural de funcionamento, você vai fazer um trabalho de... Você vai procurar um terapeuta, vai fazer um trabalho de desensibilização para que você consiga realmente reinterpretar esses sinais de uma forma funcional e tudo mais. E aí sim, você vai voltar no comportamento padrão, no comportamento base do seu traço. E é isso que conta, no fim das contas. Beleza? Então, beleza, pessoal. Vamos... Esse tema aí, ele é muito interessante, muito profundo, mas eu queria deixar ele um pouco no ar agora para a gente poder falar um pouco mais, nesse tempinho que a gente tem, sobre um assunto que eu vejo que é muito importante, muito interessante para vocês, desperta muita atenção de vocês. Eu queria falar um pouco mais para vocês sobre como é a influência que os traços de personalidade têm nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos afetivos, né? Então, muitas vezes, a gente falou muito já sobre isso, né, algumas vezes. Por que a gente tem tendência a gostar de pessoas que são diferentes? Por que a gente admira uma pessoa que tem um traço diferente do nosso, né? E existem muitos estudos sendo feitos nesse sentido, né, de qual que é a influência que os traços de personalidade têm nas relações afetivas, o quanto que eles chegam a influenciar e o tipo de dificuldade ou de facilidade que você vai experimentar se relacionando com pessoas que têm uma personalidade diferente da sua ou muito parecida com a sua, né? Então a gente bateu nessa tecla de que existe já uma teoria muito forte sendo criada, né, pelos estudos que estão sendo feitos, de que você não quer buscar assim, uma diferença muito expressiva nas incidências de alguns traços de personalidade que você tem num relacionamento. Apesar de você tender a ser atraído, você ficar admirado por uma pessoa que tem um traço de personalidade bem equilibrado, que você não tenha, esses opostos serem muito distantes num relacionamento afetivo é muito complicado. Então, assim, é verdade que os opostos se atraem, né? Mas se eles forem muito opostos, é mais difícil de se manter. E eu queria aprofundar um pouco mais com vocês essa ideia. Então, vão me falando aí. Se vocês, né, identifico isso aqui, eu percebi que é assim mesmo, e isso aí geralmente gera várias dúvidas. Então, vamos entrar um pouco nesse assunto, certo? Obviamente, né, faz todo sentido que a gente tenda a admirar uma pessoa que tenha traços de personalidades diferentes dos nossos, e até opostos. Então, é porque a gente está toda hora tentando recolher informações do mundo, né? E fazer sentido dessa informação pra gente. Se a gente identifica que alguma pessoa tem uma característica que a gente não tem, nosso cérebro vai identificar isso como uma informação faltante. Olha, eu não tenho a fluência verbal dessa pessoa, ou eu não tenho a assertividade dessa pessoa, ou eu não tenho a organização dessa pessoa, e se eu tivesse isso na minha vida seria melhor. Então eu admiro isso na pessoa. Tá? Desde que, é claro, né, como eu estou falando, isso aqui são características mais altas dos traços e elas podem estar mal colocadas, elas podem estar desequilibradas. Mas se elas estiverem muito equilibradas, por exemplo, se você é muito amável, se você é uma pessoa que é muito amável, você provavelmente tem dificuldade, às vezes, de colocar as suas ideias, de colocar a sua vontade, de se impor, de falar o que você pensa. E quando você vê uma pessoa que é pouco amável, que não tem problema para falar o que pensa, não tem problema em se defender, né, em negociar a favor de si mesmo, você vai admirar essa pessoa. Agora, como é que vai ser isso no relacionamento? Se você for muito amável, no extremo, e a pessoa é muito pouco amável, isso seria complicado. Por quê? Se você é muito amável, você vai tender a ceder porque você quer agradar as pessoas. Se você for muito pouco amável, você vai tender a se impor e a fazer o que você tem vontade. O que vai virar um relacionamento assim? Uma pessoa só fazendo o que ela quer, impondo a sua vontade, e outra pessoa só cedendo e aceitando o tempo todo. Não vai funcionar muito bem, né? Então, vamos pensar, por exemplo, também conscienciosidade. Diferença muito grande da conscienciosidade. Se você tem uma pessoa que é muito industriosa, ela vai tender a ficar incomodada com uma pessoa que é mais relaxada, que quer ficar quieta em casa de boa, sem fazer nada. Vai ficar pensando, essa pessoa não é produtiva, ela não está fazendo nada com o tempo dela, é uma pessoa encostada, não vai admirar. E ao mesmo tempo ela vai ficar incomodada com essa pessoa, vai ficar enchendo o saco dela. Olha, levanta daí, faz alguma coisa, vai ler um livro, vai fazer um curso online, vai aprender alguma coisa, sabe? E às vezes a pessoa realmente
tá de boa ali, tá tranquilo, tá bom pra ela. Não tem por que tirar ela daquela situação. Ela pode estar dentro do equilíbrio dela ali, certo? Então, no outro subtraço da conscienciosidade, uma pessoa que é muito ordenada e uma pessoa que é muito pouco ordenada. A pessoa que é muito ordenada, ela vai querer toda hora manter a casa em ordem, manter a casa limpa, vai estar sempre procurando alguma coisa pra fazer, pra mexer, certo? E vai ver outra pessoa como bagunceira, como desorganizada, né? Tira o sapato e deixa em qualquer lugar, deixa as gavetas abertas, deixa a tampa da pasta de dente aberta, e vai virar conflito toda hora, certo? Então, essa distância muito grande entre os traços, num relacionamento afetivo, pode ser complicado, né? Extroversão. Alguém consegue me dar um exemplo aí? Me dá um exemplo, pessoal. Por que uma pessoa que é muito extrovertida, como que é muito introvertida, num relacionamento afetivo, por que isso é difícil? Que tipo de briga que essas pessoas iam ter? Me falem aí. Enquanto um é movido pelo estímulo de estar sempre saindo, buscando interação, a outra se satisfaz com um pouco, né? Então, assim, fica bem dicotomos com alguém no relacionamento querer sair sempre, o outro querer ficar em casa, né? Exatamente. Não costuma dar muito certo, é uma distinção muito grande. Exatamente. Vocês não vão conseguir chegar num acordo sobre o quanto de interação social é adequado para vocês. Um vai querer sempre estar tendo mais interação social e o outro vai estar querendo sempre ter menos. Então um sempre vai puxar o outro para ficar para dentro de casa e o outro vai ficar puxando um para sair toda hora. Isso, obviamente, é chato, dá briga, né? Uma diferença grande e é complicada. Bianca, pode falar. Eu tava pensando aqui, inclusive, além dessa questão de um querer sair muito e o outro não querer de jeito nenhum, eu penso numa situação dentro de uma casa, em que um iria precisar muito de uma atenção, de conversa, até para sustentar, né, o sistema dopaminérgico, e enquanto a pessoa mais introvertida iria querer cortar isso porque queria mais um tempo sozinho, ou mais em silêncio. Com certeza. Com certeza, demais. Imagina, vamos supor. Eles não iam se aguentar, gente. Claro. Em vários níveis. Vamos supor aqui, tá? Só ser hipotética. Imagina que tem um psicólogo que é extrovertido, certo? Não, um psicólogo que é introvertido e ele é casado com uma mulher que mexe com informática, com TI, que é extrovertida. O psicólogo, ele vai chegar em casa à noite, ele ficou o dia inteiro ouvindo gente conversando com gente. Ele é introvertido, ele não quer muito estímulo, ou seja, a cabeça dele vai estar cansada, exaurido. Ele vai chegar em casa à noite, a última coisa que ele vai querer fazer é conversar com alguém. E a esposa dele, ela é extrovertida, ela quer contato, ela quer conversar com pessoas, só que ela trabalha com TI, ela ficou o dia inteiro programando sozinha, no computador. Ela vai chegar em casa desesperada pra conversar, pra contar pro marido como é que foi o dia, né, pra trocar experiências e tal, vai chegar super feliz. Você imagina todo dia isso. O marido chega em casa não aguentando mais interação e a mulher sempre querendo muita interação. Problema, vai dar problema. Óbvio, tá, gente? Tô falando no extremo, nos traços extremos e tudo mais. Isso é uma coisa que eu até comentei essa semana com uma pessoa que me perguntou. Dentro do relacionamento afetivo, tá, é normal que a gente passe por um princípio de adequação. Certo? A gente tende a flexibilizar um pouco a nossa personalidade para se adequar, para se aproximar um pouco mais da outra pessoa. Isso é um processo natural, nem precisa fazer força. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que está ali no 30% da introversão, certo? Ela é bastante introvertida. Se essa pessoa namorar uma pessoa que está ali no 60%, ou seja, que é extrovertida, essa pessoa que está no 30%, ela vai ser sempre a pessoa que vai, vamos ficar em casa hoje, tô cansada, vamos ficar aqui, vamos fazer um negocinho de boa pra gente, certo? E a outra pessoa vai tentar chamar ela para sair mais. Agora, se essa pessoa que tem 30, que está no 30, né, da introversão, ela termina esse relacionamento e ela passa a namorar uma pessoa que está no 15, que é ainda mais introvertida do que ela, o que vai acontecer? Vai ser ela que vai ser a pessoa que vai começar a chamar para sair, certo? Por quê? Ela vai precisar de um pouco mais de estímulo, um pouco mais de socialização. Então ela vai passar a ser a pessoa que chama a pessoa um pouco mais para sair. Agora, né, estamos falando de números, de teoria, tá, gente? Mas do ponto de vista teórico, se a sua diferença com a pessoa for menor, vai ser menos, você vai precisar, tipo assim, você vai ter que fazer menos força para que vocês adequem, para que vocês cheguem no meio termo, que funciona para os dois. Agora, se esse traço for muito alto, é difícil, porque a distância entre o que vocês vão querer e vão esperar vai variar demais, num período muito curto de tempo. Isso vai gerar um desgaste muito grande entre os dois. Então isso realmente complica, certo? E obviamente, gente, considerem os outros fatores também. Na medida que a gente cresce, na medida que a gente amadurece, a gente começa a assumir responsabilidade, a gente começa a aprender a conciliar a nossa vontade, as nossas inclinações naturais,
às exigências da vida, né? A gente entende que a gente tem que fazer alguns sacrifícios para algumas relações, para as relações darem certo. A gente sabe que não dá para toda hora ficar cedendo às nossas tendências. Então, isso tudo ao longo do tempo, isso vai se equilibrando. Essa capacidade de sacrificar o que a gente quer no presente em nome do benefício maior no futuro é uma das qualidades mais importantes para a gente conseguir esse tipo de sucesso, né? E isso está relacionado com conscienciosidade, beleza? Então, olha que interessante. Existem, além desses fatores todos, tá? A genética, o ambiente, a cultura, as experiências que você viveu, existe um outro fator que altera, quer dizer, que pode, né, modular o nosso comportamento, que é o fator tempo. E esse fator tempo, de acordo com os estudos que a gente tem hoje, ele só afeta 2 traços de personalidade. Vamos passar o próximo slide, por favor, que eu vou explicar para vocês essa sacada com esse slide que é muito interessante. Olha só. Esse estudo aí foi feito em 2012, tá? Ele demonstra que o traço de personalidade que tem maior correlação positiva com satisfação conjugal, ou seja, enquanto maior for esse traço, maior a possibilidade de que você se sinta satisfeito dentro de um casamento. Esse traço é a conscienciosidade. Ele é de 0,51, isso é auto-reporte, tá? As pessoas relataram isso. E essa correlação entre satisfação no casamento e conscienciosidade, ela foi reportada como sendo de 0,51 para os maridos e 0,59 para as esposas, em média. E o traço de personalidade de maior correlação negativa com a satisfação conjugal é o neuroticismo. É 43 negativo para os maridos e 28 negativo, 0,28 para as esposas. Esse estudo aí não foi o primeiro, tá? Esse estudo aí, na verdade, ele é um estudo mais recente, mas foi feita uma meta-análise, e a meta-análise ela é o formato de estudo científico mais confiável que tem, porque ela pega vários estudos e faz uma análise com base em todos. Então ela conjuga o resultado de vários estudos e tira uma conclusão única. Então, uma meta-análise que foi feita em 2004 já tinha demonstrado isso, que a conscienciosidade e o neuroticismo elas influenciam no grau de felicidade no casamento. Mas antes ainda tinha outro estudo em 95 que mostrou que 10% da variância que compõe a satisfação conjugal decorre do traço do neuroticismo. Então, beleza, os estudos eles apontam fatos, mas cabe a gente interpretar eles, certo? Eu quero de novo que vocês me ajudem com isso aqui. Por que vocês acham que a conscienciosidade está correlacionada positivamente com satisfação conjugal e o neuroticismo está correlacionado negativamente com satisfação conjugal? Hoje a aula é interativa. Olha, Marcos, com o neuroticismo eu consigo, né, pensar numa situação de alguém que está sempre captando estímulos e principalmente os ruins e dando um excesso de importância para ele, né? Por exemplo, a pessoa que está sempre imaginando que pode ser traída, etc. Isso é um indicativo de um neuroticismo alto. Sim. E o outro que você falou é o de conscienciosidade, né? Isso. Eu penso muito na questão, talvez, da responsabilidade, porque alguém que é mais consciencioso, como é que se pronuncia? Consciencioso. Isso. Consciencioso? Consciencioso. É alguém que de repente, quando você se relaciona com alguém assim, não tem tanto, você não precisa de tanta preocupação, né? Penso que talvez seja isso. Sim, exato. Olha só, a gente sabe que de forma geral, então, o neuroticismo ele nos torna mais vulneráveis, mais sensíveis a emoções negativas. Então a gente tende ao que é hiperdimensionar os sinais de perigo. Então, isso faz com que a gente entre em conflito com as outras pessoas mais frequentemente, certo? Então, se a pessoa dá uma resposta para você meio seca, se a pessoa às vezes te trata de uma forma um pouco mais distante, você já vai achar que tá alguma coisa errada. Ou seja, vai virar DR. Você já vai achar que tá alguma coisa errada, que a pessoa não tá gostando mais de você, ou que a pessoa tá te traindo. Você vai tender a um princípio de conflito maior na relação interpessoal. Porque se você é uma pessoa sensível emocionalmente, a tendência é que você seja mais afetado pelas pessoas que estão mais próximas a você. Ou seja, você vai manifestar os sinais dessa inconstância mais frequentemente com as pessoas que estão mais próximas, certo? E isso claramente afeta não só o nosso sistema emocional, mas também nossas relações conjugais, nossas relações interpessoais. Então não é difícil entender isso. Agora, por que a conscienciosidade é um traço que equilibra essa tendência? A conscienciosidade não predispõe uma maior organização, uma maior capacidade de planejamento. Isso aumenta as chances de que as coisas aconteçam dentro do esperado. Isso diminui a incerteza que a gente tem em relação ao futuro. E a incerteza em relação ao futuro é um dos maiores gatilhos que a gente tem em relação à ansiedade. As pessoas mais conscienciosas conseguem trazer uma previsibilidade maior na vida. E previsibilidade traz estabilidade. Então,
quanto maior for a nossa motivação diante de uma situação, né, e quanto maior for a nossa conscienciosidade, mais a gente consegue modular nosso comportamento em vista de um objetivo maior. Isso vai gerar uma estabilidade. E não tem um objetivo maior do que você dividir a vida com uma pessoa, certo? Cara, eu tô fazendo um compromisso para a vida inteira com essa pessoa. Eu vou ter que abrir mão de várias coisas, eu vou ter que sacrificar várias coisas, mas eu vou fazer isso em vista de um futuro melhor. Porque eu quero envelhecer do lado de alguém, eu quero ter estabilidade de ter alguém do meu lado, eu quero ter um ambiente mais estável para construir família, para criar filhos e tudo mais. Então a conscienciosidade é um traço que influencia, que ajuda, né, esse tipo de interação. E é por isso então que esses dois traços eles têm uma correlação maior, eles têm uma correlação significativa com a estabilidade, com a satisfação nas relações conjugais. Beleza? Agora olha que interessante, como eu falei antes, né? Apesar da gente nascer com os traços num ponto num ponto mais ou menos estabelecido ali na distribuição, existem algumas circunstâncias em que eles se manifestam em locais diferentes, se afastam um pouco do eixo original, né? Então tem nossa cultura, o ambiente que a gente vive, as influências que a gente sofre, as experiências que a gente passa, certo? Isso aí, sem dúvida, modifica o padrão normal, a expressão natural do nosso comportamento. Agora, um outro fator que influencia isso aí é a nossa motivação. Lembra que a gente falou, ó, quando eu estou motivado a fazer algo, quando eu quero fazer algo, eu consigo resistir um pouco mais a certas situações que normalmente eu não gostaria. E aí tem um último fator que influencia o nosso comportamento. Ó que complicação, hein? Já tem a cultura, as experiências, já tem a motivação, e tem um outro fator que entra nessa conta, que foi descoberto recentemente, que também altera um pouco esse eixo sobre o qual nossos 5 traços são colocados. E esse fator é o tempo. E esse fator é a nossa idade. E adivinha aí, perguntinha retórica, né? Quais são os 2 traços de personalidade que variam de acordo com a nossa idade? Alguém quer responder? Conscienciosidade e neuroticismo. Exatamente. Hoje a gente sabe que ao longo dos anos a gente fica ligeiramente mais consciencioso e ligeiramente menos neurótico, com menos neuroticismo. E a explicação disso, né, novamente, a gente vai buscar lá na psicologia evolutiva. Já que na medida em que a gente cresce, em que a gente se desenvolve física e mentalmente, a gente vai se tornando um pouco mais capaz de lidar com os problemas, com os perigos da vida, né? Então o nosso sistema de detecção de ameaças, ele arrefece um pouco, ele acalma um pouco. A gente se torna mais confiante, mais experiente para lidar com o problema. Então se a gente está lidando com uma situação, com um problema que a gente já passou, que a gente já superou antes, a gente fica um pouco menos abalado por ele. É normal isso aí, né? E ao longo da vida também a gente tem uma tendência, né, natural, as exigências da vida nos levam a isso. A gente tende a começar a assumir mais responsabilidade. Né? A gente tem que ter mais responsabilidade, tem que ter um pouco mais de horário, a gente tem que, né, em relação a trabalho, a casamento, a filhos. Então todos esses fatores eles tendem a nos tornar um pouco mais conscienciosos, um pouco mais diligentes para lidar com as nossas dificuldades. Porque é muito difícil levar uma vida sempre lidando com muita mudança, com muita instabilidade, com muita variabilidade. Isso ao longo do tempo vai cansando a gente. E ao longo dos anos a gente vai ficando fisicamente mais frágil, mais cansado. Então essa instabilidade que é comum na nossa vida, por exemplo, durante a adolescência, na terceira idade seria muito pesado, muito mais difícil, certo? A gente não conseguiria lidar com isso tão bem. Por isso a gente tende a ser um pouco mais previsível, né? Um pouco mais consciencioso ao longo do tempo. Então, faz todo sentido, né, a gente pensar que os 2 traços que variam mais com a idade, eles variam na mesma direção em que eles pressupõem a maior satisfação conjugal. E, consequentemente, esses 2 traços contribuem mais para uma maior estabilidade nas relações afetivas. E a consequência disso é óbvia, né, é muito difundida, de que a maioria dos divórcios e separações acontecem nos primeiros anos de casamento. Se eu não me engano, a estatística aqui do Brasil é que acho que 56% dos casamentos acabam antes de completar os primeiros 15 anos de casado, certo? Geralmente o pessoal está mais novo, quando você está mais novo, você tem mais possibilidades, é mais fácil você começar de novo, certo? Não estou dizendo que seja bom ou ruim não, tá? Estou falando que são os fatos, é o que acontece. Ou seja, essa busca pelo equilíbrio de elementos de estabilidade que é trazido pela consciência, pela conscienciosidade e pelo neuroticismo, né? Eles ajudam a gente a aproximar situações, a enxergar os aspectos, as perspectivas da vida sob uma perspectiva mais correta, de um ponto de vista mais sensato. E isso é bom pra gente. Então, se por um lado, quem tem neuroticismo mais alto consegue identificar e consegue se posicionar melhor diante de um perigo, de uma ameaça, as pessoas que possuem neuroticismo mais baixo, elas conseguem experimentar um estado emocional mais brando, que ajuda essas pessoas a considerar mais variáveis para explicar resultados, problemas, né, indesejáveis
na medida em que elas vão se movendo para um objetivo. E é como se essas pessoas estivessem com maior controle da situação. É como se o grau de neuroticismo mais baixo, ela permitisse que a pessoa conseguisse balancear melhor os efeitos e os impactos emocionais que os estímulos vão tendo sobre elas. Como se as coisas que viessem de fora fossem mais bem categorizadas, mais bem definidas. E a gente volta naquele conceito, né, da teoria de detecção de sinais. Então, na medida em que a gente vai conseguindo estabilizar, que eu estou dizendo, não é necessariamente com o neuroticismo baixo, tá, gente? Estabilizar é a capacidade de distinguir e organizar melhor os sinais e os estímulos que a gente recebe. Na medida que a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter uma estabilidade, uma centralidade maior, um protagonismo maior das nossas emoções na nossa vida. Então, para encerrar esse tema, né, e o nosso estudo sobre consciência, sobre neuroticismo, eu vou ler uma passagem de um livro, né, de um filósofo que é um dos maiores ícones do pessimismo filosófico alemão, né, o Arthur Schopenhauer. Esse trecho ele é de um livrinho pequenininho que tem dele, que chama Aforismos para a Sabedoria de Vida. Eu li ele lá no final da adolescência. Esse livro eu achei ele muito interessante porque eu me identifiquei com várias passagens, com várias perspectivas que ele tinha sobre a vida. E quando a gente está mais na fase da adolescência é mais fácil, a gente fica mais pessimista mesmo e tal. Então, Schopenhauer era claramente um cara com neuroticismo muito alto, certo? Mas ao mesmo tempo ele tinha uma capacidade de autopercepção sensacional. Ele conseguia realmente perceber a si mesmo e perceber aos outros de uma forma muito clara e muito crua. E nesse ensaio, ele começa a comparar a maneira como pessoas diferentes se percebem. Ele utiliza essa comparação do ponto de vista intelectual, tá? Vocês vão ver que os exemplos da passagem que eu vou ler são exemplos intelectuais. Mas é a mesma dinâmica, é o mesmo princípio do que acontece com a gente do ponto de vista emocional. Então, eu vou ler aqui para vocês essa passagem, né, que foi um dos primeiros livros de filosofia que eu li, que eu realmente gostei muito. Olha que interessante esse pensamento aqui do Schopenhauer. Ele fala assim: o homem normal está limitado quanto aos prazeres da vida às coisas exteriores, tais como a riqueza, a posição social, a família, os amigos, etc. Nisso se funda a felicidade de sua vida, de tal modo que a felicidade desmorona quando essas coisas são perdidas ou o desiludem. Podemos caracterizar essa relação dizendo que o seu centro de gravidade está fora dele. Por isso seus desejos e seus caprichos são sempre variáveis. Quando seus meios permitem, ele comprará prontamente coisas caras como casas de campo ou cavalos, dará festas ou empreenderá viagens. Em geral, levará uma vida luxuosa. Tudo isso precisamente porque ele busca em qualquer parte uma satisfação vinda de fora. Para não passar imediatamente ao extremo oposto, tomemos agora um homem dotado de uma potência intelectual que, sem ser excessiva, excede, todavia, a medida comum e estritamente suficiente. Veremos esse homem, quando as fontes exteriores de prazer se esgotarem ou deixarem de satisfazê-lo, cultivar de modo obcecado algum ramo das belas artes ou então alguma ciência, como a botânica, a mineralogia, a física, a astronomia ou a história, e encontrar nela um grande prazer e diversão. Por tal razão, podemos dizer que seu centro de gravidade está parcialmente dentro dele. Não obstante, a mera apreciação das artes ainda está muito distante da faculdade criadora, e o mero conhecimento científico deixa de lado as relações dos fenômenos entre si. Não sendo capazes de absorver completamente o homem comum, não podem ocupar todo o seu ser, e por conseguinte, entrelaçar-se na trama da sua existência, que se veja incapaz de nutrir interesse pelo resto das coisas. Isso está reservado exclusivamente a uma suprema eminência intelectual, comumente denominada de gênio. Somente ela toma como assunto, íntegra e absolutamente, a essência e a existência das coisas. Depois, segundo a sua tendência individual e a existência das coisas, as suas profundas concepções a esse respeito, por meio da arte, da poesia ou da filosofia, se encontram. Assim, apenas para um homem desse gênero, é uma necessidade irresistível a ocupação permanente consigo mesmo, com seus pensamentos, com as suas obras, e para ele a solidão é bem-vinda, e o ócio é um bem supremo, e todo o mais é supérfluo. Na verdade, quando o possui, muitas vezes isso é um fardo. Somente em relação a esse tipo de pessoa podemos afirmar que o seu centro de gravidade está completamente dentro dele. Certo? Então a gente está falando aqui de um princípio de equilíbrio, de estabilidade. Sabe quando a gente fala, eu não sei se, acho que é a TCC que fala isso, essa pessoa consegue se validar, ela não precisa que a validação venha de fora, ela não precisa que as pessoas atestem o valor dela, a pessoa é capaz de se enxergar e se validar. E isso traz para ela um equilíbrio psicológico muito grande, certo?
é desse tipo de pessoa que ele está falando, mas de um ponto de vista de um ponto de vista filosófico, né? Não do ponto de vista técnico da psicologia. Então esse texto é muito interessante para a gente ver como estudando diferentes campos do conhecimento, a gente consegue chegar em compreensões muito parecidas. Isso é fantástico. Eu adoro fazer isso. Às vezes você está lendo um livro de literatura e você identifica ali que o autor está tratando claramente um tema da psicologia. Ele está analisando o comportamento e a vivência humana, mas de um ponto de vista leigo, de um ponto de vista de um autor, de um ponto de vista de um escritor, não de um psicólogo. Mas você vai lá e relaciona isso com um conceito da psicologia que você está lendo. Então eu gosto muito de fazer isso. Por isso que eu encorajo muito vocês a lerem também muita literatura, muita filosofia, muita história, porque isso vai tornando a gente mais robusto mesmo no que a gente tem para conversar e para oferecer para os nossos clientes futuramente. Beleza? Pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre neuroticismo. Semana que vem a gente vai fechar o grupo. Última aula, não esqueçam disso, por favor, façam possível e impossível para estar aqui, porque vai ser uma aula incrível, a gente vai tentar juntar tudo isso que a gente está vendo, fazer sentido disso aí, encerrar o grupo, né, com uma aula muito interessante, com uma aula muito propositiva, né, e não vamos ter jogo do Brasil antes, então vamos estar aqui de corpo e alma, vai ser muito bom também. Obrigado demais pela presença de vocês. Se tem mais alguma questão em relação ao neuroticismo, em relação aos outros traços, vamos tirar isso hoje para a gente ficar, né, pelo menos com esses conceitos iniciais, com essas ideias iniciais dos 5 traços bem claras, para a gente chegar e finalizar com chave de ouro semana que vem. Beleza? Tranquilos? Se tiver alguma questão, podem colocar aí que a gente comenta. Se não, semana que vem estamos juntos. Obrigado, gente.